Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Orochimaru, com sistema do cientista louco. Capítulo 401. Por que Orochimaru tem a capacidade de aprisionar outras pessoas? Porque seu Mangekyou Sharingan possui o poder de aprisionar e dilacerar. Por meio de sua extensa pesquisa sobre fisiologia humana e chakra, Orochimaru descobriu que não era difícil usar meios científicos para reter essas duas habilidades dentro do Rinnegan. Além disso, utilizar o Rinnegan para ativar esses poderes aumentaria consideravelmente sua eficácia. No entanto, Kaguya foi a progenitora do chakra e entre todos os seres conhecidos, suas habilidades espaciais eram as mais formidáveis. Tentar aprisioná-la apenas com as habilidades do Rinnegan era praticamente impossível. Assim, Orochimaru não teve outra escolha senão recorrer aos métodos científicos. E quando se trata de ciência, isso precisa ser mencionado. Existem inúmeros meios científicos de ataque, que vão desde pistolas, rifles e metralhadoras até mísseis de médio porte, bombas atômicas, porta-aviões, navios de guerra espaciais e até mesmo navios de guerra capazes de destruir planetas. As plantas e os métodos de fabricação de todos esses itens estavam incluídos em seu sistema. No entanto, Orochimaru não teve tempo suficiente para pesquisar essas armas e desenvolver a tecnologia para criar mísseis, bombas atômicas ou mesmo naves espaciais. Além disso, tais armas eram demasiado destrutivas, capazes de obliterar a Terra inteira, tornando-as inadequadas para o mundo ninja. Assim, Orochimaru escolheu um caminho diferente, comprando diretamente um motor biológico auxiliar. A compra de um motor biológico exigia 1 milhão de pontos de tecnologia. Embora Orochimaru tivesse passado décadas neste mundo e concluído inúmeros projetos de pesquisa científica, cada projeto rendia apenas entre 10 mil e 20 mil pontos, sendo que os mais significativos concediam, no máximo, 50 mil. Levando em conta as despesas e perdas adicionais, seus pontos simplesmente não foram suficientes. Por essa razão, ele vinha desenvolvendo ativamente tecnologias civis como telefones celulares, computadores, telas de LCD e a internet. Tudo com o único propósito de acumular rapidamente pontos tecnológicos suficientes para comprar o motor biológico. Não adianta brigar. Ao ouvir as palavras de Orochimaru, Kaguya estreitou ligeiramente os olhos. De fato, Orochimaru a havia reanimado. Não só isso, como ele também a ajudou a recuperar um corpo de 10 caudas completamente intacto. Não havia necessidade de ela continuar lutando contra ele. Percebendo que o tom de Kaguya havia se suavizado, Orochimaru continuou a guiar seus pensamentos. Exatamente. O que você mais lamenta é que seus 2 filhos a tenham isolado. Isso não tem nada a ver com mais ninguém. Você poderia simplesmente procurar o próprio sábio dos 6 caminhos e eliminá-lo pessoalmente. Dessa forma, você vingaria seu aprisionamento e me ganharia como aliado. Não seria essa a melhor opção? Isso faz sentido. Otsutsuki Kaguya pareceu recuperar um pouco da lucidez e, surpreendentemente, concordou com o raciocínio de Orochimaru. Mas, você realmente pode me ajudar a lidar com esses traidores? Com certeza. Orochimaru sorriu de canto. Se você concorda, por que não saímos e continuamos esta conversa? Tudo bem. Assim que Kaguya terminou de falar, a paisagem ao redor mudou abruptamente. O vazio antes escuro desapareceu. O céu voltou à sua escuridão sinistra com uma lua vermelho-sangue pairando sobre nossas cabeças. Ao verem o ambiente voltar ao normal, Tsunade, Jiraiya e Mikoto suspiraram aliviados. Orochimaru desceu lentamente, pousando suavemente no chão junto com os outros, antes de dispensar Susanoo. Um sorriso se espalhou pelos lábios de Orochimaru. Como esperado, a busca incessante de Kaguya pelo poder foi influenciada pela árvore divina e pelo fruto do chakra. Agora, ao usar o motor biológico para eliminar essa vontade, sua mente estava começando a voltar ao normal. No entanto, no momento em que Orochimaru estava prestes a apresentar Tsunade e os outros a Kaguya, ela franziu a testa repentinamente. Então, o rosto de uma besta com cauda emergiu de suas costas. Clique! Um som nítido e estalante ecoou. O rosto da besta de cauda de cor branca pálida expandiu-se, crescendo cada vez mais. Sua forma mudava continuamente, alternando entre as aparências de Shukaku, uma cauda, Matatabi, 2 caudas, e finalmente Kurama, 9 caudas. Ao ver essa cena, todos ficaram tensos mais uma vez. Isso é, Lorde Orochimaru. Orochimaru estreitou os olhos antes de levantar calmamente a mão, gesticulando para que todos mantivessem a calma. Está tudo bem. Mal ele terminou de falar, o rosto que mudava de forma se estabilizou, assumindo a forma de Gyuki, 8 caudas. Então, a 8 caudas abriu a boca e cuspiu uma pessoa como se estivesse vomitando. Bang! A pessoa caiu no chão, levantando poeira. Conforme isso acontecia, as costas de Kaguya gradualmente voltaram ao normal. Isso é, Uchiha Madara? Tsunade e os outros trocaram olhares, atonitos. Será que Kaguya ainda era capaz disso? Deitado no chão, Madara parecia completamente exausto. Seu poder outrora avassalador havia desaparecido, deixando-o à beira da morte. Embora seu corpo estivesse intacto, sua icônica armadura vermelho escura permaneceu intocada pelas chamas de Amaterasu. Por quê? Por que chegamos a este ponto? Madara murmurou em descrença. Ele se recusou a aceitar o que havia acontecido. Zetsu Negro. Não foi uma manifestação de sua própria vontade? Mas e a vontade de Kaguya? O Tsukuyomi infinito. Teria tudo sido uma mentira? Apenas uma artimanha, uma conspiração arquitetada por Zetsu Negro para ressuscitar Kaguya? Uchiha Madara, que se orgulhava de ter enxergado através de tudo neste mundo, no fim, acabou sendo reduzido a um peão de outrem? Para um ser autoproclamado supremo como Madara, essa foi a tragédia suprema. Orochimaru aproximou-se lentamente do homem caído. Ele olhou para aquela lenda outrora invencível e murmurou algo. Me desculpe, Madara. Eu te usei. Ha! Me usou? Madara soltou uma risada amarga.
Em todos os meus anos, ninguém nunca me usou assim, mas desta vez. Haha, hahaha. Orochimaru, diga-me, como é possível que você entenda tudo, enquanto eu não? Você é simplesmente um gênio? Ou, eu simplesmente nasci um tolo? A expressão de Orochimaru permaneceu indiferente. Receio não ter uma resposta para isso. A única coisa que posso fazer é garantir que você receba um enterro digno, sepultado ao lado do primeiro Hokage. Hashirama. Madara olhou fixamente para a lua vermelho sangue acima dele e murmurou algo. Kuf, todo mundo está morto. Não importa onde eu seja enterrado. Então, deitado no chão, Madara respirou fundo. Orochimaru, você sabia? Além de Hashirama, talvez você seja a pessoa que eu mais admiro. O ninja que alcançou tamanha grandeza sem depender do poder da linhagem sanguínea. Neste mundo inteiro, você pode ser o único. Talvez. Orochimaru respondeu suavemente. Sem o poder do Seju ou dos Uchiha, era impossível alcançar o poder dos 6 caminhos. Mas Orochimaru havia desafiado essa verdade, tornando-se o único ninja na história a alcançar tal poder puramente através da ciência. Madara ficou em silêncio. Ele nunca mais falou. Ele fechou os olhos e faleceu em silêncio. Desta vez, a lenda, outrora incomparável, havia realmente caído em desgraça. Não haveria ressurreição. Orochimaru jamais permitiria que os segredos do Edo Tensei fossem transmitidos. Contemplando o corpo sem vida de Madara, Orochimaru soltou um suspiro silencioso. Antes, ele admirava esse homem. Mas no fim, ele não teve escolha a não ser usá-lo. Chega disso. Orochimaru ergueu lentamente as mãos, formando um selo estranho. Tsukuyomi infinito, solte. Capítulo 402. O método para liberar o Tsukuyomi infinito era bastante simples. Segundo o sábio dos 6 caminhos original, apenas Naruto, que possuía o chakra de todas as bestas com cauda, e Sasuke, que empunhava o Rinnegan, podiam realizar o selo de mão necessário. Em outras palavras, Indra Azura e a 10 caudas combinados. Orochimaru possuía os 3 poderes, então desfazer o Tsukuyomi infinito praticamente não consumiu nenhuma de suas energias. À medida que a técnica era aplicada, inúmeras raízes de árvores começaram a murchar e desmoronar. Os ninjas que estavam presos nas raízes despertaram lentamente, recuperando a consciência. O que aconteceu? Acabou. Quem é aquela mulher? Ao verem Kaguya, Onoki, o quarto Raikage, e outras figuras poderosas do mundo ninja ficaram perplexos. Eles nunca tinham visto aquela mulher antes. E a aura que ela emanava, tão poderosa que só de olhar para ela já se sentia uma pressão indescritível, deixava-os inquietos. A curiosidade deles foi despertada. Tsunade, deixo para você explicar quando voltarmos. Orochimaru não tinha intenção alguma de oferecer uma explicação por conta própria. Entendido. Orochimaru conseguiu reanimar Kaguya e firmou uma trégua temporária com ela. Ele entregou Gaia Kakashi e confiou Madara Zetsu. Após cumprimentar Minato brevemente, ele pegou 3 mulheres e embarcou no expresso espaço-temporal de Kaguya. As habilidades espaciais de Kaguya eram completamente absurdas. Ela só precisava de uma direção geral, e podia abrir uma fenda espacial à sua frente, criando simultaneamente uma saída no local desejado. Mesmo viajando com várias pessoas, ela conseguia chegar a qualquer destino instantaneamente. Assim, eles retornaram à Terra do Gelo naquela mesma noite. A principal cidade da Terra do Gelo, a vila de Orochimaru. Quando Kushina, que acabará de ser libertada do Tsukuyomi infinito, viu Kaguya entrar com seus longos cabelos grisalhos, ficou completamente atônita. Se não fossem as figuras familiares de Orochimaru e Tsunade atrás dela, ela poderia ter ficado aterrorizada com a frieza absoluta no olhar de Kaguya. Voltem todos para seus quartos e descansem por enquanto. Mikoto, faça-me um bule de chá. Tenho algo para discutir com Kaguya. Entendido. Nono, Kushina, vamos. Sabendo que Orochimaru tinha assuntos importantes a tratar, Tsunade não hesitou. Ela prontamente conduziu os outros de volta aos seus quartos. Ao mesmo tempo, ela contou brevemente a Kushina o que havia acontecido. Assim que todos saíram, Orochimaru fez um gesto em direção ao sofá, indicando para Kaguya se sentar. Kaguya olhou ao redor da sala de estilo moderno, e pela primeira vez, uma sutil mudança surgiu em sua expressão geralmente indiferente. Lentamente, ela caminhou até o sofá e sentou-se graciosamente, seus olhos penetrantes cheios de curiosidade enquanto observava Orochimaru. Isto é o que vocês chamam de ciência. Isso mesmo, respondeu Orochimaru calmamente. Mas antes de abordarmos o assunto principal, posso lhe fazer uma pergunta? Vá em frente. Qual a sensação de estar aprisionado pelo poder dos 6 caminhos? A expressão de Kaguya permaneceu calma enquanto ela respondia. Na maior parte do tempo eu estava inconsciente. Ao ouvir isso, Orochimaru não pôde deixar de estalar a língua, pensativo. Se ela tivesse estado plenamente consciente durante esses milhares de anos de prisão, teria sido pior que a morte. Os seres humanos eram criaturas sociais, ficar completamente isolado por tanto tempo teria levado qualquer um à loucura. Mesmo ficar trancado em um quarto pequeno e escuro por muito tempo pode levar uma pessoa comum à loucura. Milhares de anos? Só de pensar nisso já me dava arrepios. Então, você ainda pode usar seus poderes espaciais para retornar ao seu planeta natal? Retornar? Para quê? Claro, para te ajudar a esmagar os rebeldes e se vingar. Vingança? No instante em que Kaguya ouviu aquela palavra, ela congelou. Na manhã seguinte, o sol brilhava intensamente. Os pássaros cantavam e o aroma das flores enchia o ar. Antes mesmo de Orochimaru abrir os olhos, ouviu várias vozes femininas vindas da sala de estar. Deveríamos acordá-lo? Não, deixe dormir mais um pouco. Ele tem trabalhado muito por tanto tempo, merece descansar. Então, como devo te chamar?
Tsunade olhou para a mulher à sua frente, com um tom de voz carregado de incerteza. Por linhagem sanguínea, os clãs Senju, Uchiha e Uzumaki. Todas as suas origens remontam a Otsutsuki Kaguya. Diante de seu ancestral milenar, até mesmo alguém tão despreocupada quanto Tsunade se sentiu compelida a demonstrar respeito. O que você quiser. O tom de Kaguya permaneceu tão calmo como sempre, deixando Tsunade sem palavras. Bem então, Lady Kaguya. Que tal eu lhe levar para passear enquanto Lord Orochimaru ainda está dormindo? Kushina, livrando-se do nervosismo, interrompeu com um sorriso radiante. Orochimaru já havia contado a eles a história de Kaguya. Agora que sabiam quem ela era, não tinham mais medo dela. Em vez disso, sentiram pena dela. Cada uma dessas mulheres possuía uma natureza naturalmente gentil e empática. Assim, Kushina esperava fazer amizade com Kaguya. Enquanto Kaguya contemplava a alegre garota ruiva, uma antiga lembrança ressurgiu. Ela pensou na empregada que cuidara dela quando chegou à Terra pela primeira vez. A menina que mais tarde se tornou sua irmã. Esqueça a caminhada. Apenas me fale sobre o estado atual do mundo. Ah, claro, sem problemas. Assim, as mulheres se reuniram em círculo, explicando à princesa Otsutsuki a situação atual do mundo ninja. Orochimaru, deitado na cama e ouvindo a conversa deles, não pôde deixar de sentir uma onda de emoção. Será que ele realmente esteve neste mundo por tanto tempo? A Terra do Gelo fervilhava de vida e atividade. As ruas estavam repletas de comerciantes e compradores animados. Em uma rua movimentada, uma jovem ruiva devorava um pacote de batatas fritas, comendo como se ninguém mais existisse. Ao lado dela, um rapaz de ar descolado virou a cabeça, encarando-a com exasperação. Reiji, coma menos. Se continuar comendo, você vai virar um porco gordo. Sem chance. Reiji enfiou mais uma batata frita na boca com confiança. Minha mãe disse que eu tenho um metabolismo especial. Não importa o quanto eu coma, eu não engordo. Eu sou uma Uzumaki, não uma Kimichi. Tanto faz. Faça o que quiser. Antes que Sasuke pudesse terminar de falar, uma voz alta ecoou repentinamente atrás deles. Qual o problema em ser uma Kimichi? Qual o problema? Eu tenho estrutura óssea larga, não sou gorda. Ao ouvir aquela voz, Reiji enrijeceu. Lentamente ela virou a cabeça. Ao ver as duas pessoas atrás dela, ela não pôde evitar se sentir constrangida. Shikamaru, Shouji, quando vocês dois chegaram aqui, você estava tão ocupado se empanturrando que nem percebeu. Shikamaru apoiou a cabeça preguiçosamente na mão. Antes que Reiji pudesse responder, uma voz chocada gritou à distância. Sasuke, Reiji, ei, Shikamaru e Shouji também estão aqui? A figura que se aproximava era Naruto. Shikamaru franziu a testa. Naruto, o que te deixou tão irritado? Aconteceu uma coisa enorme. Vocês se lembram do que aconteceu 3 noites atrás? 3 noites atrás? Shikamaru ergueu uma sobrancelha, trocando um olhar com Shouji. O que você está falando? Naruto olhou para eles incrédulo. Você realmente não se lembra? Naquela noite, a lua de repente brilhou com uma luz ofuscante. Então, todos simplesmente adormeceram. Quando acordamos, já era manhã do dia seguinte. A lua, brilhando intensamente? Todos adormecendo? Shikamaru franziu a testa pensativo. Shouji também coçou a cabeça, visivelmente confuso. Isso realmente aconteceu? Claro que sim, exclamou Naruto, coçando a cabeça em frustração. E durante esse tempo, ninguém se lembra de nada. Vocês não acham isso estranho? Capítulo 403. Dormir sem se lembrar de nada? Ao ouvir isso, Shouji ficou sem palavras. Naruto, é normal as pessoas não se lembrarem de nada enquanto dormem. Isso mesmo, Naruto, que tipo de boato estranho você ouviu dessa vez? Sakura? Ao ouvir essa voz, Naruto virou a cabeça de repente e viu uma garotinha de cabelos rosa caminhando em sua direção. Ele a cumprimentou imediatamente com um sorriso. Oi, Sakura. Sakura colocou as mãos na cintura e suspirou. Ei você, por que anda falando tanto ultimamente? Eu não falo muito. Foi meu pai quem me contou isso. Ao ouvirem que fora o pai de Naruto quem dissera aquilo, todos, exceto o Reiji, se animaram. Afinal, todos sabiam que o pai de Naruto era o senhor da Terra do Gelo, Namikaze Minato. Naruto, quando exatamente isso aconteceu? Que horas? Que horas da noite? Naruto ficou momentaneamente atônito, depois tocou o queixo, pensando cuidadosamente. Enquanto Naruto contava sua lembrança, as crianças ao seu redor pareciam surpresas. Eles nunca tinham ouvido falar disso antes. Afinal, apenas um pequeno número de ninjas participou daquela batalha. Sem falar que todas as crianças da idade deles foram dormir cedo. Até mesmo muitos ninjas adultos não tinham conhecimento do incidente, quanto mais as crianças. O único motivo pelo qual Naruto sabia disso era porque ele havia acordado no meio da noite para ir ao banheiro. Naquele momento, ele notou que a lua estava vermelha e achou estranho. Então, depois de ser atingido pelo Tsukuyomi, ele acordou e percebeu que havia se molhado na sala de estar. Foi assim que ele percebeu que algo tinha acontecido antes das outras crianças. A maioria dos ninjas civis ficou confusa com o ocorrido, mas como não lhes causou nenhum dano real, não o levaram muito a sério. No máximo, tornou-se um tópico interessante para uma conversa informal. É claro que o motivo pelo qual Uzumaki Reiji permaneceu tão calma foi porque ela sabia que aquilo devia ter algo a ver com seus pais. Ela se lembrava claramente de que 2 dias atrás, uma mulher aparecerá de repente em sua casa. Ela tinha uma expressão fria e uma presença opressiva que causava arrepios. Aquela mulher parecia ter surgido do nada. Segundo o pai dela, isso tinha a ver com a lua vermelha daquela noite. Enquanto as crianças continuavam conversando, os olhos de Sasuke brilharam de repente.
Irmão mais velho? Na rua distante, dois jovens Uchiha, cada um carregando uma espada ninja e trajando armadura, caminhavam em direção a eles, conversando e rindo. Ambos eram extremamente bonitos e vestiam o uniforme do clã Uchiha. Uchiha Itachi e Uchiha Shizui. Ao ouvir a voz de Sasuke, Itachi olhou em sua direção e sorriu. Sasuke. Você não tem aula hoje? O quê? Irmão, você se esqueceu? Aconteceu uma coisa séria há alguns dias, então as aulas foram suspensas por alguns dias. As aulas só voltam amanhã. Aliás, irmão, o que exatamente aconteceu? Tem alguma coisa a ver com aquela mulher de cabelos brancos da família da Heiui? Ao ver Sasuke tão ansioso, até mesmo Shizui, que estava ao lado de Itachi, não conseguiu conter uma risadinha. Sasuke, é informação confidencial. Como poderíamos te contar? Não coloque seu irmão numa situação difícil. Ah? Sério? O entusiasmo de Sasuke se dissipou instantaneamente ao ouvir que era um segredo. Afinal, a curiosidade sempre esteve na natureza humana. Muito bem, vocês voltem primeiro. Shizui e eu temos alguns assuntos a tratar. Tudo bem. Sasuke concordou com relutância. Enquanto observavam os dois se afastarem, os olhos de Shouji se encheram de admiração. Sasuke, meu pai me disse que seu irmão ainda nem tem 14 anos e já é capaz de lutar contra um oponente de nível Kage. Isso é verdade? Claro. Sempre admirei meu irmão mais velho. Assim que Sasuke terminou de falar, percebeu algo estranho. Sakura, não muito longe dali, o encarava com uma expressão sonhadora. Sasuke é tão legal. Acho que sou mais legal que ele. Bang. Naruto levou um tapa repentino na cabeça. Com as mãos na cabeça, Naruto parecia inocente. Por que você me bateu, Sakura? Eu só estava dizendo a verdade. Naruto, não insulte meu Sasuke. Sakura gritou com ele furiosa. Se você continuar falando besteira, eu não vou te perdoar. Em seu coração, Sasuke era o rapaz mais bonito. Mesmo que Naruto fosse filho do senhor da cidade, ele jamais se compararia. Enquanto um grupo de crianças de 7 ou 8 anos tagarelava pelas ruas, dentro do escritório do senhor da Terra do Gelo, o ninja de cabelos prateados, vestindo um colete e portando uma espada ninja, estava se reportando a Namikaze Minato. Segundo o relatório do hospital, Gai fraturou a perna, mas não é nada grave. Ele deverá conseguir andar novamente em cerca de 15 dias. Entendo, Minato assentiu. Que bom. A propósito, Kakashi, prepare-se e vá para este local para uma missão. Enquanto falava, Minato entregou um mapa. Kakashi aceitou o pergaminho sem hesitar e assentiu. Entendido. Might Guy, após abrir o 8º portão, deveria ter sofrido uma fratura exposta na perna. No entanto, como ele ainda era jovem e graças à fórmula de aprimoramento de Orochimaru, seus ferimentos não foram tão graves desta vez. Totalmente armado, Kakashi moveu-se rapidamente, embora dúvidas persistissem em sua mente. O local marcado no mapa ficava na Terra do Som. Por que Minato Sensei havia designado uma missão ali? Afinal, Otogakuri, a terra natal de Orochimaru, ficava na Terra do Som, um fato amplamente conhecido no mundo ninja. Otogakuri tinha seus próprios ninjas. Independentemente de como ele pensasse sobre isso, essa missão não deveria ter recaído sobre ele. Mas quando ele chegou ao local combinado e viu as duas figuras em pé do lado de fora de uma enorme casa de madeira em uma floresta remota, ficou estupefato. No jardim da frente da casa de madeira, debaixo de uma grande árvore, uma menina com as bochechas pintadas acariciava suavemente a metade do rosto de um homem marcada por cicatrizes. Lágrimas brotaram em seus olhos. Obito, obrigado, por tudo que você fez por mim. Obito, após descartar sua máscara, revelou um sorriso raro e gentil. Rin, eu é que deveria estar te agradecendo. Me agradecer. Rin enxugou as lágrimas dos cantos dos olhos, parecendo confusa. Pelo quê? Por estar disposta a viver aqui comigo em reclusão. Bobinho, Obito, você já fez tanto por mim. Como isso poderia ser um fardo? Rin enxugou as lágrimas e sorriu. Mas estou surpresa que você tenha escolhido a Terra do Som. O que há de tão surpreendente? Obito deu uma risadinha. Lord Orochimaru te ressuscitou, o que significa que eu também recebi uma segunda chance. Cuidar desta terra para ele. Não vejo nada de errado nisso. Tudo bem, tudo bem. Você sempre tem razão. Rin, Obito olhou para ela com carinho, só me escute desta vez. Depois que nos casarmos, você poderá decidir tudo, está bem? Você? Do que você está falando? Eu nunca concordei em me casar com você. Rin corou levemente. Obito deu um sorriso bobo. Ei, você concordou em vir aqui comigo. O casamento não é só uma questão de tempo. Não vou. E se eu insistir? Você? Falaremos sobre isso mais tarde. Rin fingiu estar zangada. Obito imediatamente deu um passo à frente, cobrindo-a de palavras doces, tentando convencê-la. Enquanto riam e corriam uns atrás dos outros, uma voz familiar chamou. Kakashi. Obito. Rin. Capítulo 404. A técnica de ressurreição é uma habilidade sobrenatural. Embora Orochimaru dominasse diversas técnicas de ressurreição, ele raramente as utilizava em circunstâncias normais. Afinal, nascimento, envelhecimento, doença e morte fazem parte do ciclo natural. O melhor era não interferir na ordem natural. Até agora, além de Uchiha Madara, a quem ele não teve escolha a não ser reviver, os únicos outros que ele ressuscitou foram Navaki e agora, Nohara Rin. Aqueles que foram trazidos de volta à vida não estavam aptos a aparecer em público. O mesmo se aplicava àqueles que não estavam nem verdadeiramente vivos nem completamente mortos. Assim, dois indivíduos que não pertenciam aos holofotes escolheram viver em reclusão. Obito. Rin, o que vocês dois estão fazendo aqui? Kakashi estava visivelmente chocado. Ele não conseguia compreender porque seus dois amigos falecidos estavam agora diante dele, vivos. O Tsukuyomi infinito não teria sido desfeito? Vamos lá, não fique com essa cara de surpresa. Se não se importar, entre e sente-se um pouco, disse Obito casualmente. Obito ainda odiava Kakashi? Claro que sim.
Afinal, a raiz de sua descida às trevas foi o fato de seu melhor amigo, Kakashi, ter matado a garota que ele amava, Nohara Rin. Ao ver seus camaradas se massacrarem, seu Sharingan despertou por causa da dor, transformando-o em um fantasma que vivia nas sombras. Mas agora que Rin havia retornado, esse ódio naturalmente desapareceu. Para ele, enquanto pudesse existir em um mundo onde Rin estivesse viva, o ódio deixava de importar. O mesmo valia para Kakashi. Tarde da noite. O luar banhava o mundo lá embaixo. Embora a lua estivesse incompleta esta noite, ainda brilhava intensamente. É preciso reconhecer que o sábio dos 6 caminhos fez pelo menos uma coisa boa, criando uma lua tão magnífica para a humanidade. Contemplando a lua brilhante, Tsunade encostou-se à janela do banheiro, cantarolando baixinho. Eu quero ter um filho. Então, Orochimaru. Seus seios exagerados pressionavam a parede lisa. O som da água corrente no banheiro abafava os estalos rítmicos de seus movimentos. Atrás dela, Orochimaru sorriu com desdém. Ter um filho não é problemático? Isso não é perfeito? Não. Uma mulher sem filhos é incompleta. Então, você tem que fazer isso. Tsunade retrucou com firmeza. Para os padrões humanos normais, ela já era considerada de idade materna avançada. Mas para uma Kunoichi, especialmente Tsunade, isso não era motivo de preocupação. Ela não se sentia um pouco inquieta porque Mikoto e Kushina tinham dado à luz filhas? É claro que isso era impossível. Como ela mesma havia dito, a vida de uma mulher era incompleta sem um filho. Bem, acho que não há nada que se possa fazer. No último instante, Orochimaru cedeu, atendendo ao pedido de Tsunade e garantindo a fusão de seus genes. Após terminarem o banho e vestirem seus pijamas, Orochimaru saiu para o pátio da vila. No quintal, uma mulher de longos cabelos branco-prateados estava de pé, olhando para o céu. Mais precisamente, ela estava olhando fixamente para a lua. Ao ver a mulher fria e distante, Orochimaru deu um sorriso irônico. Do meu lado, tudo está praticamente resolvido. E você? Pode voltar? Ainda estou tentando. A voz de Kaguya era indiferente. O planeta onde a árvore divina foi plantada estava sob o controle dela. Isso significava que as coordenadas da Terra eram conhecidas apenas vagamente pelo rebelde Otsutsuki Momoshiki e sua facção. Eles não tinham a localização precisa. Por isso, sempre que o clã Otsutsuki tentava invadir a Terra, levava tempo para localizar suas coordenadas exatas. Em outras palavras, havia apenas 2 maneiras de eliminar permanentemente a ameaça à segurança da Terra. Uma opção, Kaguya poderia enviar um sinal permitindo que o inimigo localizasse a posição da Terra, o que levaria a uma invasão. 2. Kaguya poderia retornar ao planeta natal dos Otsutsuki por conta própria. Orochimaru nunca foi de agir passivamente, então optou por tomar a iniciativa. Ele queria que Kaguya o levasse junto. Infelizmente, por ter ficado selada por tanto tempo, a memória de Kaguya sobre sua jornada até a Terra estava confusa. Levaria tempo para ela encontrar o caminho de volta. Me avise quando você descobrir. Acostumado com a frieza de Kaguya, Orochimaru não se incomodou. A propósito, já que seu clã Otsutsuki veio à Terra para plantar a árvore divina há muito tempo, isso significa que suas habilidades espaço-temporais não se originam dela? Correto. O poder espacial é uma habilidade inata do nosso clã. Não tem nada a ver com a árvore divina. Entendo. Orochimaru ponderou. Então, você consegue se conectar a outras dimensões? Orochimaru perguntou hesitante, com os olhos cheios de expectativa. Antes de ressuscitar Kaguya, ele não sabia se ela seria uma aliada ou uma inimiga. Além de cumprir seu acordo com Zetsu Negro, ele também nutria uma esperança secreta. A esperança de que o domínio de Kaguya sobre o espaço-tempo possa ser a chave para algo maior. Na visão de Orochimaru, a pessoa com as habilidades espaço-temporais mais poderosas no mundo ninja era, sem dúvida, Otsutsuki Kaguya. Ela conseguia alternar instantaneamente entre 6 dimensões diferentes, uma façanha incompreensível. Mesmo com a casca oca da 10 caudas e a ajuda de Sakura, Obito mal conseguiu se conectar a uma das dimensões de Kaguya. Mas Kaguya conseguia transitar entre 6 grupos sem esforço. Só isso já demonstrava a enorme capacidade dela em lidar com as dificuldades espaciais. Quando Orochimaru chegou a este mundo pela primeira vez, ele se perguntou: ele tinha alguma esperança de retornar ao seu mundo original? Ele havia procurado maneiras de romper o espaço-tempo, mas mesmo com sua força atual, ainda não havia encontrado um método. Outras dimensões? Kaguya voltou seu olhar frio para ele. Claro que não. Espaço e dimensões não são a mesma coisa. Você está pensando demais nisso. Então, você não consegue encontrá-los ou não consegue se conectar com eles? Claro que não consigo encontrá-los. E se não consigo encontrá-los naturalmente, não consigo entrar em contato com eles. Pela primeira vez, Kaguya realmente disse mais do que algumas palavras. Por quê? Você também é de outro mundo? A percepção inesperada de Kaguya deixou Orochimaru momentaneamente sem palavras. Esqueça. Se não for possível encontrar, não há motivo para discutir mais sobre isso. De fato, romper as barreiras do espaço-tempo não foi tão simples. Se nem mesmo Kaguya conseguiu, então realmente não havia outra maneira. Ele teria que depender do sistema? Talvez haja outra maneira. Ah? O que é? Orochimaru, que já havia desistido, de repente se animou. Kaguya respondeu calmamente: vá para o planeta natal dos Otsutsuki. Lá existe um arquivo secreto que contém as coordenadas de inúmeros planetas habitados. Talvez o seu mundo esteja entre eles. Eu vejo. Ao ouvir isso, a empolgação de Orochimaru diminuiu novamente. Coordenadas planetárias. Parecia impressionante, mas Orochimaru sabia que não era bem assim. A Terra de onde ele veio pode nem sequer estar neste universo. Quem diria que o mundo de Naruto realmente existia? Estava acontecendo em uma dimensão paralela ou em um universo completamente diferente? Obrigado pela informação. Mas por agora devo me concentrar em lidar primeiro com o clã Otsutsuki. Capítulo 405.
Segundo Kaguya, o clã Otsutsuki estava há muito tempo envolvido em uma guerra civil, e ela originalmente veio para a Terra enquanto fugia de uma rebelião. Embora seu clã tivesse plantado árvores divinas em inúmeros planetas, o fruto divino continuava sendo uma mercadoria rara. Isso porque, para que uma árvore divina desse frutos, ela não só precisava da vitalidade de seres vivos como alimento, mas também precisava ser cultivada por um longo período. Como resultado, mesmo dentro do clã Otsutsuki, apenas alguns poucos escolhidos tiveram o privilégio de consumir a fruta divina. Aqueles que não eram qualificados para comê-lo geralmente não possuíam grande força de combate. Caso contrário, Kaguya não teria precisado cultivar Zetsu branco em preparação para os membros do clã Otsutsuki que poderiam um dia chegar à Terra. Essa guerra, portanto, foi verdadeiramente em grande escala. Seu poder é realmente único, mas o inimigo é muito mais forte do que você imagina. Até eu os temo. Diferentemente de Orochimaru, Kaguya não parecia calma. Em vez disso, um traço de medo profundo transparecia em seu olhar. O medo que parecia estar enraizado em sua própria alma, mesmo depois de 1000 anos, não havia desaparecido. Orochimaru percebeu imediatamente a apreensão de Kaguya e pela primeira vez, sentiu-se genuinamente curioso. Era fato que Kaguya temia a chegada de seus companheiros Otsutsuki. No entanto, com base em seu próprio conhecimento, o poder demonstrado por Otsutsuki Momoshiki dificilmente era suficiente para representar uma ameaça real para Kaguya. Se esse fosse o caso, então do que exatamente ela tinha tanto medo? Seria simplesmente o trauma persistente do seu passado? Ou será que o clã Otsutsuki era ainda mais formidável do que ele se lembrava? Orochimaru não tinha resposta, mas naquele momento ele já não se importava. Eles usam chakra, certo? Sim. Então não há problema nenhum. Orochimaru sorriu com confiança. Enquanto a energia que eles manipulam for chakra, não importa o quão poderosos sejam, eles não podem me superar. Além disso, mesmo que eles possuam outras formas de energia, me deem apenas um pouco de tempo e eu reverterei a situação. Tudo o que vocês precisam fazer é confiar em mim e encontrar as coordenadas do seu planeta natal. Ao ouvir a resposta segura de Orochimaru, Kaguya ficou momentaneamente atonita. Suas pupilas pálidas, de um branco acinzentado que pareciam capazes de perscrutar as profundezas da alma, simplesmente fitavam os olhos de Orochimaru. Um longo silêncio se estendeu entre eles antes que ela finalmente falasse em seu tom indiferente de costume. Orochimaru, você é realmente diferente dos outros seres humanos. Ah, que honra! Os cantos dos lábios de Orochimaru se curvaram num sorriso, aceitando as palavras de Kaguya sem hesitar. O Orochimaru original já era uma anomalia neste mundo. Agora, com a mentalidade e a lógica de um viajante de outro mundo, ele era ainda mais enigmático. Diga-me, qual é o seu verdadeiro objetivo? Você está simplesmente protegendo este planeta? Não. Orochimaru continuou sorrindo. Proteger este planeta é apenas uma consequência. Quanto a mim, simplesmente gosto de manipular os fortes e fazê-los dançar na palma da minha mão. Quer eu use a força bruta ou esquemas complexos, contanto que eu consiga moldar o destino daqueles que se consideram superiores aos outros, encontro imensa satisfação. Isso, talvez seja o que realmente me diferencia dos demais. Então é por isso também que você concordou com o pedido de Zetsu Negro para me resgatar? Você pretende me fazer submeter-me a você? Meio certo. Metade? Kaguya franziu a testa. Orochimaru assentiu com indiferença. Desejo que você se submeta, mas não da maneira que você pensa. Porque sempre acreditei que para conquistar uma deusa poderosa e nobre, torná-la minha seria muito mais gratificante do que simplesmente forçá-la à submissão. Orochimaru, você é bastante ousado. Eu também diria isso. Ninguém jamais ousou falar comigo de forma tão grosseira. Bem, agora alguém tem. O sorriso confiante de Orochimaru, aliado às suas palavras ousadas, deixou Kaguya momentaneamente sem palavras. Ela era uma princesa orgulhosa do clã Otsutsuki. Ao chegar à Terra, ela foi venerada como uma deusa sagrada e intocável. Até mesmo o pretensioso imperador do reino ancestral, quando tentou reivindicá-la, ao menos tentou disfarçar suas intenções com uma fingida gentileza. Ela jamais imaginara que um dia um homem se aproximaria dela e lhe dirigiria palavras tão diretas e sem rodeios. Ela não tinha experiência em lidar com alguém assim. Seguindo toda a lógica, sua primeira reação deveria ter sido empalar Orochimaru com seu Tomogoroshi no Aikotsu. E no entanto, por alguma razão inexplicável, ela não conseguia sentir raiva dele. Será que foi porque ela sabia que não conseguiria derrotá-lo? Ou será que foi porque ele não se preocupou em esconder seus verdadeiros pensamentos? Talvez nem mesmo a própria Kaguya soubesse. Alguns dias depois, a lua. Um castelo se erguia na superfície lunar. Lá dentro, vários indivíduos vestidos com túnicas brancas adornadas com magatama viviam em reclusão. Nesse dia em particular, um portal apareceu repentinamente em um espaço aberto fora do castelo. Duas figuras emergiram. Um homem e uma mulher. Uma com cabelo preto, a outra com cabelo branco. Será que todos esses são descendentes de Amura? Sim. Orochimaru deu um sorriso malicioso. Como podemos permitir que potenciais inimigos se sintam à vontade à nossa porta? Embora Amura possa ter sentido culpa em relação a você, e seus descendentes possam ser inocentes, para impedi-los de se voltarem contra a Terra, devemos exterminá-los a todos. Você fará isso, ou eu farei. Eu vou. A expressão de Kaguya permaneceu gélida, sem demonstrar qualquer sinal de hesitação, embora essas pessoas compartilhassem o mesmo parentesco que ela. E assim o castelo logo se encheu de gritos de terror. Em poucos minutos, todo o clã Otsutsuki que residia na lua, homens, mulheres, idosos e crianças, foi massacrado. Ninguém foi poupado, incluindo o menino chamado Otsutsuki Toneri. Capítulo 406. Utilizando o Shibaku Tensei para selar Kaguya na lua e proteger a estátua Gedo, o irmão mais novo do sábio dos 6 caminhos, Otsutsuki Amura, liderou seu clã até a lua, deixando apenas um ramo de sua linhagem na terra, o atual clã Hyuga.
Após a morte de Amura, seus descendentes se dividiram em duas facções devido a diferentes interpretações de suas últimas palavras. Uma facção, a família secundária, acreditava que o mundo criado pelo sábio dos 6 caminhos havia sido assolado por guerras durante milênios e era um fracasso que deveria ser apagado. Assim, usando Tenseigan, eles massacraram os principais membros da família que haviam defendido a paz. Toneri é um descendente direto desse ramo da família. Atualmente, ele vive sozinho em um castelo na Lua, observando a Terra. Com a família principal completamente dizimada e os membros dos ramos secundários desaparecendo gradualmente ao longo do tempo, restam apenas alguns Otsutsuki na Lua. As habilidades de Orochimaru em relação ao espaço-tempo não são particularmente fortes, mas com o poder dos 6 caminhos e do Rinnegan, abrir um portal para a Lua é uma tarefa trivial. Ele já sabia há muito tempo da existência de pessoas na Lua, mas elas nunca haviam descido à Terra. Agora que Kaguya estava procurando as coordenadas do planeta natal dos Otsutsuki, Orochimaru finalmente teve tempo para investigar a situação na Lua. O clã Otsutsuki é uma raça distante e arrogante. Especialmente a facção radical do ramo secundário da família, eles veem os humanos como meras formigas. No futuro próximo, eles podem até tentar destruir o mundo, tal como Kaguya fez um dia. Assim, antes de partir para o planeta natal dos Otsutsuki, Orochimaru tomou a iniciativa de eliminá-los antes que pudessem invadir a Terra. Nessas circunstâncias, eliminar ameaças futuras era o objetivo das ações de Orochimaru. Originalmente, Toneri deveria despertar o Tenseigan, possuindo poder suficiente para partir à própria Lua. Mas naquele momento, ele tinha apenas cerca de 10 anos de idade. Ele não possuía nem o Tenseigan, nem mesmo um Byakugan normal. Ele era cego de nascença. Diante do poder avassalador de sua ancestral, Kaguya Otsutsuki, eles não conseguiam nem fugir. Caramba! Ah! Maldito seja você! Morra! Ah! Quem é você? Quem? Kaguya. A expressão de Kaguya permaneceu gélida enquanto as veias saltavam nos cantos de seus olhos, agora imbuídos pelo Byakugan. Com o poder puro do Byakugan de Kaguya percorrendo seu corpo, o osso cinza em sua mão perfurou impiedosamente o corpo do último Otsutsuki sobrevivente. Enquanto observava o corpo dele se desfazer diante dela, a voz de Orochimaru ecoou ao seu lado. Inicialmente pensei que você não seria capaz de fazer isso. Por que eu não seria capaz? Perguntou Kaguya indiferente. Um sorriso irônico surgiu no canto dos lábios de Orochimaru. Eles são descendentes de Amura. O que significa que também são seus descendentes. Não deverias hesitar antes de atacar os teus próprios parentes? Não, eles são descendentes de humanos. Ah, é? Orochimaru ergueu uma sobrancelha. Então você está cortando os laços de forma tão decisiva? Parece que você realmente os odeia. Mesmo depois de eu ter tirado a vontade das 10 caudas de você, seu ódio permanece inalterado. Confiei meu poder a eles para que pudessem proteger a humanidade. No entanto, aqueles 2 traidores não só me desafiaram, como também voltaram suas espadas contra mim, selando-me por 1000 anos. Um brilho gélido reluziu nos olhos de Kaguya. Se você estivesse no meu lugar, não os odiaria? Claro, disse Orochimaru calmamente. Mas se você realmente os odeia tanto, por que não foi à Terra pura para matá-los? Para Orochimaru, a expressão erradicação da alma era apenas um termo técnico. No mundo ninja, era conhecida como apagar as impressões de chakra. Quando um ninja morre, seu espírito entra em um lugar conhecido como Terra Pura. Ninjas comuns, devido à sua fraca energia espiritual, existem ali em um estado inconsciente. Mas aqueles que possuem o Rinnegan são diferentes. O Rinnegan é o olho de um imortal, capaz de invocar o rei do inferno e de exercer os poderes dos 6 caminhos da reencarnação. Orochimaru não tinha muita certeza de que tipo de privilégios esses olhos concediam na Terra Pura, mas pelo menos permitem que a pessoa mantenha a consciência. Assim como Otsutsuki Agoromo, ele se lembra de tudo de sua época na Terra Pura. Com o poder atual de Kaguya, ela poderia facilmente separar uma porção de sua energia espiritual e descer à Terra Pura para caçar Agoromo. Mas, apagada da existência, murmurou Kaguya. Após uma longa pausa, um traço de tristeza surgiu em seu rosto antes impassível. Lágrimas brotaram em seus olhos cinza claros e escorreram por suas bochechas. Mas, eles ainda eram meus filhos. Naquele momento, Kaguya não conseguiu mais conter sua tristeza. Lágrimas cristalinas rolaram por suas bochechas pálidas e caíram no chão. Independentemente do mundo, o amor de uma mãe é a força mais profunda de todas. Há sempre mais filhos desrespeitosos do que mães cruéis. Pense nisso, criar um filho com tanto carinho, para no final ele te trair e virar a espada contra você? Nenhuma mãe conseguiria suportar tamanha dor. Por isso, por mais que Kaguya afirmasse odiar seus 2 filhos desrespeitosos, ela nunca conseguiu apagá-los completamente da sua vida. Aqui está. Orochimaru tirou um lenço de papel de algum lugar e entregou a ela. Quer você admita ou não, aos meus olhos, você é apenas uma mulher lamentável. Quase que instintivamente Kaguya aceitou o lenço de papel. Orochimaru continuou. Quando você analisa tudo, todo esse conflito surge de uma falha de comunicação. Se você tivesse explicado seus motivos naquela época, e se Agoromo tivesse lhe dito o nome da mulher que amava, talvez nada disso tivesse acontecido. Dito isso, Orochimaru se virou e caminhou em direção ao enorme Tenseigan dourado. Pense nisso com calma. Vou verificar o Tenseigan. Capítulo 407.
Existem dois tipos de Tenseigan. O primeiro é formado pela fusão de múltiplos Byakugan, criando uma máquina de movimento perpétuo que nunca se extingue e pode gerar imensa energia. O segundo tipo evoluía a partir de membros do clã Otsutsuki que tomaram o Byakugan do clã Hyuga. No entanto, uma vez removido, ele degenera e volta a ser o Byakugan original. Mas agora, graças à intervenção precoce de Orochimaru, nenhum desses dois tipos de olhos reencarnados teve a chance de aparecer. Os últimos descendentes de Amura também foram massacrados graças aos esforços conjuntos de Orochimaru e Kaguya. Ao observar a enorme fortaleza esférica flutuando à sua frente, Orochimaru abriu suas asas de chakra e voou em direção a ela. Dentro da fortaleza, um colossal olho dourado, conhecido como Tenseigan, flutuava em seu centro. Dizia-se que este era o artefato mais precioso do clã Otsutsuki, capaz de mover a lua. Esse era o poder usado para dividir e destruir o clã. Mas agora, para Orochimaru, era apenas um objeto de valor para pesquisa. Nessa altura, Orochimaru já conseguia voar sem asas. Ainda assim, ele não podia negar que o efeito visual daquelas asas era impressionante. No mínimo, havia chamado a atenção da indiferente Kaguya. Esse cara é muito estranho. Ela não conseguia entender porque ele insistia em usar aquelas asas elaboradas, porém impraticáveis, quando claramente podia voar com o poder dos 6 caminhos. Kaguya ficou intrigada. Orochimaru não só pacificou o mundo ninja, como também conquistou a lua. Para um ninja comum, algo assim era simplesmente inimaginável. Felizmente, ninguém além de Tsunade sabia desse assunto. Um dia depois, os dois retornaram à Terra e a vida retomou seu curso normal. Kaguya continuou sua busca implacável pela localização do planeta natal do clã Otsutsuki, enquanto Orochimaru se concentrava em suas pesquisas, vivendo uma vida tranquila com várias mulheres. Com o passar do tempo, as barrigas de várias mulheres aumentaram de tamanho. Para Tsunade, este era seu primeiro filho, enquanto as outras esperavam o segundo. 6 meses depois, Terra do Gelo, Vila de Orochimaru, Sala de Estar. A campainha da casa tocou de repente. Eu pego. Nono tomou a iniciativa. Logo em seguida, a porta se abriu. Nono voltou para a sala de estar com uma expressão indecifrável. Ko, Zetsu, o que foi? Perguntou Orochimaru com um sorriso. Todos conheciam a regra. Ninguém podia usar seus poderes para entrar na casa de Orochimaru. Portanto, era perfeitamente normal que alguém tocasse a campainha e entrasse. Mamãe pediu que eu informasse que o portal de teletransporte para o planeta natal está pronto. Ah, certo, já chego aí. Terra do Gelo, praça central da cidade. Uma enorme estátua de Orochimaru erguia-se no meio da praça da cidade. Sob a estátua, uma dúzia de Jounin de elite formavam um perímetro, mantendo um cordão de segurança ao redor da área. No centro, sobre uma estrutura que lembrava um altar, estava uma mulher com olhos cinza claros, longos cabelos prateados e uma túnica esvoaçante. O altar era imenso, com pelo menos 20 metros de raio. Orochimaru deixou de lado a discussão anterior sobre concubinas e chegou ao local com suas 4 mulheres. Levou 3 meses, mas o portal de teletransporte está finalmente completo, disse Kaguya calmamente. No entanto, este portal se conecta diretamente à formação de teletransporte no planeta natal do clã Otsutsuki. Se a ligação permanecer ativa por mais de 3 dias, eles provavelmente perceberão. Você deve agir rapidamente. Sem dúvida, Kaguya levou 3 meses para localizar o planeta natal dos Otsutsuki e outros 3 meses para construir a matriz de teletransporte, conforme solicitado por Orochimaru. 3 dias? Isso é mais do que suficiente. Então, quando partimos? Pode ir agora, disse Orochimaru sem hesitar. Tão cedo? Se sairmos assim, não será perigoso? Sim, você não deveria ao menos fazer alguns preparativos? Tsunade e os outros, sabendo exatamente para onde Orochimaru estava indo, imediatamente deixaram de lado suas preocupações anteriores e expressaram suas inquietações. Não há necessidade. Orochimaru entrou na plataforma de teletransporte com Kaguya. Vou com ela primeiro para explorar a área. Zetsu, transmita minhas ordens anteriores e faça com que se reúnam aqui dentro de 1 hora. Entendido. Tsunade, explique a eles como usar o portal de teletransporte. Nós vamos embora primeiro. Muito bem, tenha cuidado. Orochimaru assentiu com a cabeça. Eu sei. Assim que as palavras saíram de sua boca, Kaguya já havia agarrado a mão de Orochimaru. Antes mesmo que ele pudesse perceber a frieza de seu toque, eles já haviam entrado em um túnel estranho. Inúmeras estrelas os rodeavam, dando a impressão de que haviam entrado em um vasto universo. Um túnel espacial? Um buraco de minhoca? Orochimaru, no entanto, deu pouca atenção a isso. A sensação durou apenas um breve momento antes de chegarem ao planeta natal dos Otsutsuki. A primeira coisa que ele viu foi a matriz de teletransporte sob seus pés e uma praça com aparência antiga. Em seguida, ele notou 2 homens vestidos com longas túnicas, armados com as pupilas de um tom cinza claro fixamente nele. Membros do clã Otsutsuki? Guardas? Quem é você? Kaguya, essas pessoas podem ser mortas. Matem-nos. Capítulo 408. O planeta natal dos Otsutsuki era um lugar registrado nas memórias de Orochimaru, mas nunca havia sido visto antes. A arquitetura deste mundo parecia antiga na superfície, mas por dentro era extraordinariamente suntuosa. 2 membros do clã Otsutsuki faziam a guarda do portal de teletransporte, e suas expressões mudaram para surpresa quando viram Orochimaru e Kaguya se materializarem repentinamente dentro dele. Essa matriz de teletransporte permitiu ao clã Otsutsuki viajar entre planetas que abrigavam uma árvore divina, usando diferentes coordenadas espaciais. Após o clã tomar o controle deste planeta, todas as entradas e saídas passaram a ser rigorosamente registradas. Em outras palavras, os 2 guardas não faziam ideia de quem eram esses intrusos.
No entanto, a julgar pelo comportamento dos recém-chegados, ficou claro que eles sabiam exatamente onde estavam. Isso só aumentou a confusão dos guardas. Então seus olhares pousaram em Kaguya, suas pupilas pálidas, de um branco acinzentado, despertando neles uma vaga sensação de familiaridade. Mate ordenou Kaguya friamente. No instante em que a palavra saiu de seus lábios, a figura de Orochimaru desapareceu. É claro que Orochimaru havia se preparado minuciosamente antes de vir para este planeta. Os Otsutsuki eram um clã que possuía habilidades espaciais e uma expectativa de vida muito maior do que a dos seres comuns. Eles eram considerados deuses neste universo. Contudo, havia uma diferença marcante entre os Otsutsuki comuns e aqueles que haviam consumido o fruto de chakra de uma árvore divina. Aqueles que provavam o fruto adquiriam corpos divinos, tornando as técnicas e armas convencionais ineficazes contra eles. Por outro lado, os Otsutsuki que nunca haviam consumido o fruto, além de seus poderes espaciais e longevidade, não eram diferentes dos ninjas da Terra. Um golpe de espada bem aplicado ainda poderia lhes tirar a vida. A técnica do deus voador do trovão, desenvolvida pelo segundo Hokage após inúmeras batalhas, permitia saltos espaciais instantâneos. Embora os dois guardas Otsutsuki possuíssem habilidades espaciais, o ataque repentino de Orochimaru não lhes deu chance de reagir. Duas hastes negras atravessaram seus corações. Ninjas, acima de tudo, era especializado em assassinato. Após o sábio dos 6 caminhos fundar a seita ninja, as prolongadas guerras na Terra deram origem a estratégias de combate ninja que enfatizavam emboscadas e ataque surpresa. Em contrapartida, o planeta natal dos Otsutsuki foi governado pelo clã durante milhares de anos, após os conflitos civis de um milênio atrás. Sem que nenhuma guerra jamais tenha atingido suas terras, apenas Momoshiki e sua facção estavam obcecados pela busca do poder. Como resultado, esses dois Otsutsuki sem experiência em batalha foram facilmente eliminados por Orochimaru. Longevidade não significava invencibilidade. Após inspecionar os cadáveres, Orochimaru olhou para Kaguya. Com a sua força, se livrar deles deve ser fácil, não é? Eu posso, respondeu Kaguya friamente. Com um gesto casual da mão direita, as manchas de sangue nos cadáveres desapareceram. Normalmente, a viagem no espaço-tempo exigia uma quantidade imensa de chakra. No entanto, o uso da matriz de teletransporte reduziu significativamente o consumo de energia. Assim, mesmo agora, Kaguya ainda conservava muita força. Ela tirou os dois cadáveres no espaço cheio de lava, justamente quando Orochimaru estava prestes a falar. Alguém está vindo. A voz gélida de Kaguya cortou o ar. Assim que as palavras saíram de seus lábios, Orochimaru de repente se viu em um vasto espaço repleto de colinas imponentes. Para além das colinas, ventos fortes levantavam ondas de areia. Com uma dimensão separada na qual podemos entrar a qualquer momento, as missões de infiltração ficaram muito mais fáceis, comentou Orochimaru com um leve sorriso. Se eles nos descobrirem, este lugar não será mais seguro, afirmou Kaguya calmamente. Outros membros do clã Otsutsuki, aqueles que possuíam o Rinnegan, podiam entrar à força nas dimensões de Kaguya mediante um custo. Portanto, seus espaços esféricos não eram absolutamente seguros. Orochimaru assentiu com a cabeça, compreendendo. Em outro lugar, pouco tempo depois do desaparecimento dos dois, o espaço próximo ao portal de teletransporte se distorceu e uma fenda escura se abriu. Dois homens de meia idade, vestidos com as mesmas túnicas brancas, saíram. Ambos possuíam pupilas branco-acinzentadas, mas um era alto e magro, enquanto o outro era baixo e robusto. A julgar pelas suas vestimentas, eles também pertenciam ao clã Otsutsuki. O homem mais alto franziu a testa ao chegar, as veias saltando em sua testa enquanto seu olhar percorria a área. Que estranho! Os dois desapareceram sem deixar rasto. Como isso pôde acontecer? O homem mais baixo hesitou antes de sugerir. Poderia ser um ataque inimigo? Inimigo? Isso é impossível. Esses dois guardam este lugar há quase 1000 anos sem incidentes. Tem algo errado. De qualquer forma, devemos reportar isso aos superiores primeiro. Fique aqui e continue procurando. Já volto. Ao ouvir isso, o homem mais alto assentiu com a cabeça, ativando seu doujutsu para escanear os arredores mais uma vez. Entretanto, o homem mais baixo entrou na fenda espaço-temporal e desapareceu. Em outro lugar, em uma cidade enorme, duas figuras caminhavam em ritmo lento. Orochimaru, que chegará por meio de Yomotsu Irazaka vindo do primeiro espaço esférico, franziu ligeiramente a testa. As casas que ladeavam a rua tinham portas e janelas bem fechadas. As ruas estavam estranhamente vazias e silenciosas. Embora a arquitetura ao redor fosse relativamente nova, o forte contraste com as descrições de Kaguya fazia com que a quietude parecesse inquietante. A sensação era estranhamente semelhante à da Era da Névoa Sangrenta de Kirigakuri. Com esse pensamento, a expressão de Orochimaru se tornou ainda mais carrancuda. Ele se agachou, fechando os olhos. No instante seguinte, marcas verdes se espalharam pelos cantos de seus olhos. No mundo ninja, as técnicas sensoriais normalmente detectavam seres vivos com chakra. No entanto, ao aproveitar a energia natural, Orochimaru conseguiu perceber todas as formas de vida dentro da cidade. Nesta cidade, 9 pessoas possuem chakra, uma delas tem ainda mais chakra do que você agora. Há muitos civis comuns, mas todos estão dentro daquelas casas seladas. Eu os vejo. As veias cinza esbranquiçadas de Kaguya surgiram ao redor de suas pupilas enquanto ela observava a cidade, com uma expressão fria. Orochimaru, o que você pretende fazer? Não vamos nos precipitar. Primeiro, precisamos encontrar alguém para interrogar. Capítulo 409. O clã Otsutsuki possui um método para registrar as assinaturas vitais de seus membros, além de uma habilidade única de viajar pelo espaço. Assim, apenas alguns minutos depois de Orochimaru ter lidado com os dois, membros do clã Otsutsuki chegaram para investigar. Contudo, Orochimaru não estava preocupado. Contanto que não percebessem que quem havia retornado era Kaguya, o plano de infiltração poderia prosseguir conforme o planejado.
Ao encontrar um quarto vazio, Orochimaru hesitou por um instante antes de dar 2 passos à frente. Num instante, as características distintas do clã Otsutsuki apareceram nele: cabelos grisalhos, pupilas cinzentas e um manto branco adornado com padrões de Magatama. Tem alguém aí? Por favor, abra a porta. Após bater em 2 portas seguidas, não obteve resposta. Na terceira casa, olhando para a porta trancada, Orochimaru deu um sorriso frio. Vocês estão todos atrás da porta, ouvindo atrás da porta. Por que não abrem logo? No entanto, ainda não havia nenhum movimento vindo de dentro. Parece que a força é a única opção. Orochimaru suspirou impotente para Kaguya antes de lentamente levantar a mão e colocá-la na porta. Pela postura dele, parecia mesmo que ele estava se preparando para invadir. Orochimaru nunca foi uma boa pessoa para começo de conversa. Numa situação como essa, já era uma rara demonstração de paciência o fato de ele não ter simplesmente arrombado a porta. Não faça isso. Vou abrir agora. Imediatamente. Por favor, não haja precipitadamente. Como se pressentisse a intenção de Orochimaru, uma voz respondeu apressadamente de dentro. A voz parecia ser de um jovem na casa dos 20 anos, repleta de ansiedade e medo. Orochimaru franziu ligeiramente a testa, sentindo uma pontada de curiosidade. Do que exatamente ele tem tanto medo? Quando a porta finalmente se abriu, suas suspeitas foram confirmadas. Um jovem, aparentemente na casa dos 20 anos, com tez doentia e vestido com roupas esfarrapadas, estava parado na porta, agarrando-se ao batente enquanto olhava para Orochimaru com terror nos olhos. Seu semblante magro e suas roupas esfarrapadas deixavam claro, ele era pobre e desnutrido. Orochimaru fingiu não notar nada e entrou na sala com Kaguya. O jovem fechou a porta apressadamente atrás deles. Plop! O jovem caiu de joelhos com a voz trêmula de desespero. Senhor, eu sou assim, mas ela ainda é jovem. Se o senhor tiver que levar alguém, leve-me em vez dela. Após falar, ele começou a se curvar freneticamente diante de Orochimaru. Levar você? Orochimaru sorriu de canto. Para que eu precisaria de você? Você está falando como se algo grandioso estivesse acontecendo. Ele mal tinha entrado, e o homem já se curvava em sinal de submissão, claramente o confundindo com outra pessoa. Ao ouvir a resposta de Orochimaru, o jovem ficou momentaneamente atônito. Em seguida, lançou um olhar nervoso para Kaguya, hesitando antes de perguntar cautelosamente. Então, Vossa Excelência, não está aqui para nos levar a adorar a árvore divina? Adorar a árvore de Deus? Orochimaru trocou um olhar com Kaguya e imediatamente compreendeu a situação. Voltou seu olhar para o jovem. Sim, de fato recebemos ordens para levá-los para adorar a árvore divina. Dado seu pedido anterior, mostrarei alguma misericórdia e o concederei. No entanto, o tom de Orochimaru tornou-se frio. Fingir que não havia ninguém em casa não foi a melhor maneira de nos receber. O jovem empalideceu de medo e começou a se curvar novamente com uma expressão de pânico no rosto. Meu senhor, por favor, me poupe. Imploro seu perdão. Nós não tínhamos outra escolha. Sua voz embargou enquanto ele implorava. Ah, é? Orochimaru manteve a calma. Então, você sabia que fingir que estava ausente não ia funcionar, mas mesmo assim fez isso? Era mesmo a sua única opção? O jovem assentiu amargamente, com o rosto tomado por desespero e impotência. Orochimaru conseguiu entender. Diante de um poder avassalador, os fracos só podiam lutar em vão para proteger aqueles que amavam. No fim, porém, eram simplesmente impotentes. No entanto, não fazer nada nunca foi uma opção. Após algumas perguntas sutis, Orochimaru finalmente compreendeu a situação. Este planeta era muito parecido com a Terra, habitado não só pelo clã Otsutsuki, mas também por outras raças e civis. No entanto, após a última guerra civil, o clã Otsutsuki estabeleceu domínio absoluto sobre o planeta. Eles haviam plantado várias árvores de Deus e, naturalmente, essas árvores precisavam ser nutridas. Mas o método de culto deles era muito mais cruel do que o de Kaguya. Cada ritual exigia quase 10.000 sacrifícios. E essas cerimônias podem acontecer a qualquer momento. Com exceção do clã Otsutsuki, todas as outras raças e civis eram considerados nada mais do que oferendas para a árvore divina. No entanto, a população humana deste planeta já era escassa em comparação com a da Terra. E após anos de sacrifícios rituais, seu número havia diminuído ainda mais. Para manter um fornecimento constante, os Otsutsuki não tiveram outra escolha senão reduzir a frequência dos sacrifícios. Ao mesmo tempo, começaram a criar seres humanos em cativeiro, tratando-os como gado. Sim, gado. Assim como porcos e ovelhas criados para o abate, cada pessoa tinha um número atribuído e era supervisionada por um chefe Otsutsuki específico. Em certo sentido, essas pessoas deixaram de ser humanas. Elas se tornaram meros nutrientes para as árvores divinas do clã Otsutsuki. E a parte mais assustadora: desde o nascimento, cada prisioneiro era marcado com um selo semelhante à marca da técnica do deus voador do trovão, impedindo qualquer possibilidade de fuga. Não importa o quão longe eles corressem, seriam pegos em um dia. E uma vez capturados, e seu destino seria pior que a morte. Eu vejo. Após reunir as informações necessárias, Orochimaru deu um tapinha casual no ombro do jovem e se virou para sair com Kaguya. O jovem ficou completamente estupefato. Assim, de repente, ele foi embora? Ele não estava aqui para nos levar à árvore sagrada para o sacrifício? Capítulo 410. Ao sair, Orochimaru olhou para Kaguya ao seu lado e disse calmamente: parece que todos os parentes do seu pai devem estar mortos. Eu já esperava por isso, respondeu Kaguya indiferente. Não me admira que você não tenha hesitado quando me disse para matar aqueles dois assim que chegássemos. Então foi isso que aconteceu. Um golpe de estado. Se for bem sucedido, eliminar o lado oposto é um resultado perfeitamente normal, não é? É verdade. Orochimaru sorriu de canto. Vamos lá. Hora de trabalhar. Planeta natal de Otsutsuki, país das árvores voadoras.
Esta era uma nação antiga. A arquitetura no centro da cidade lembrava os grandes palácios da realeza. Neste planeta, apenas o clã Otsutsuki era considerado digno de tal tratamento. Nesse momento, 9 pessoas estavam sentadas no salão principal do edifício central, todas vestidas com os mantos do clã Otsutsuki. No entanto, o homem sentado na posição mais alta tinha ornamentos adicionais em seu manto. Ele era o líder temporário desta cidade, Otsutsuki Takeshi. O quê? Os 2 guardas que estavam no portal de teletransporte desapareceram? Otsutsuki Takeshi franziu a testa ao ouvir o relatório. Ele fora subordinado do pai de Kaguya. Após a rebelião de 1000 anos atrás, o pai de Momoshiki buscou exterminar todos os seguidores do pai de Kaguya. Para sobreviver, Takeshi não teve escolha a não ser jurar lealdade ao lado oposto. Por uma ironia do destino, seu novo mestre precisava de alguém para administrar a cidade, então ele foi aceito a contragosto. Além disso, devido à escassez de mão de obra, ele até recebeu uma fruta divina. Isso o deixou extremamente feliz. Afinal, uma árvore divina exigia uma quantidade imensa de tempo e incontáveis sacrifícios para dar seus frutos. De 1000 anos atrás até hoje, apenas 2 safras de frutos divinos foram produzidas. Assim, ao receber um, Takeshi dedicou-se de corpo e alma ao serviço de Otsutsuki Momoshiki. Ao saber que os guardas estavam desaparecidos, sua expressão tornou-se séria. Tratava-se de uma questão relacionada à segurança das outras árvores divinas. Eles nunca abandonam seus postos sem motivo. Eu suspeito. Otsutsuki Takeshi tomou sua decisão imediatamente. Enviem todos os membros restantes do clã para encontrá-los. Tragam-nos de volta vivos, se possível. Se estiverem mortos, quero seus corpos. Sim. Os 8 subordinados acataram a ordem e começaram a conversar entre si. Todos eles eram auxiliares de confiança de Takeshi, tendo recebido uma porção de seu chakra, então estavam ansiosos para ajudá-lo. Ironicamente, Orochimaru sempre acreditou que o clã Otsutsuki era uma raça superior, capaz de causar destruição a ponto de acabar com o mundo com apenas um único membro. Mas a realidade era diferente. Além de sua longa expectativa de vida e sua capacidade de atravessar o espaço, seu poder de combate bruto não era significativamente maior do que o de um guerreiro de nível Kage. A força do clã Otsutsuki moderno não provém mais de habilidades inatas, mas sim das árvores divinas e dos frutos divinos. Com o tempo, eles se tornaram completamente dependentes do chakra. Mais importante ainda, o método que eles utilizavam para usar o chakra era completamente diferente do dos ninjas na Terra. O clã Otsutsuki da época era tão egoísta que mesmo entre seu próprio povo, apenas alguns poucos possuíam chakra. Como resultado, esses poucos detinham uma quantidade imensa de chakra. E como Otsutsuki Momoshiki governava este planeta, ele há muito se tornará um mundo Otsutsuki, um mundo que não conhecia guerras há gerações. Por diversos motivos, o uso que faziam dos chakras permanecia rudimentar, com pouco aprimoramento. A estratégia deles? Um gasto massivo de chakras. Suas técnicas eram avassaladoras, grandes golpes de força bruta que consumiam quantidades absurdas de chakras sem qualquer eficiência ou habilidade. Em contraste, os ninjas da Terra, influenciados pelo sábio dos 6 caminhos, haviam disseminado o chakra. Mas como ainda eram humanos, suas reservas individuais de chakra eram muito mais limitadas. Essa limitação levou ao desenvolvimento de ninjutsu complexo que conservava o chakra. É claro que se um ninja da Terra enfrentasse diretamente um membro do clã Otsutsuki com chakra, o resultado seria como um ovo se chocando contra uma pedra. O motivo era simples. Aqueles poucos membros do clã Otsutsuki que possuíam chakra tinham uma quantidade absurda dele devido à sua linhagem sanguínea. Além disso, quase todos eles possuíam orbes da busca da verdade. Contra eles, os jutsus elementais convencionais baseados em chakra eram completamente ineficazes. Para feri-los, seria necessário recorrer ao senjutsu ou ao taijutsu, ou, claro, técnicas de vedação. De volta ao salão principal, após observar seus subordinados partirem, Otsutsuki Takeshi suspirou aliviado. No momento em que estava prestes a se levantar e se dedicar à próxima tarefa, uma súbita sensação de mal-estar o invadiu. Seu coração deu um salto. Ah! 2 gritos de agonia irromperam de fora do palácio, confirmando seus piores temores. Ele reconheceu as vozes. Eram dos mesmos subordinados que acabavam de sair. Seus subordinados, membros do clã Otsutsuki, haviam sido mortos? A expressão de Otsutsuki Takeshi escureceu quando ele saltou para fora. O que ele viu o fez franzir a testa. 6 membros restantes do clã Otsutsuki formaram um círculo defensivo, cercando um homem de cabelos brancos que empunhava uma espada negra. Aos pés do homem jaziam os cadáveres de 2 guerreiros Otsutsuki. O olhar de Takeshi pousou na espada negra. Era uma arma orbe da busca da verdade. Como é que esse homem tem um orbe da busca da verdade? Takeshi estava completamente perplexo. Afinal, nem todo Otsutsuki possuía chakra. E esse estranho, alguém que ele nunca tinha visto antes, claramente não era um dos subordinados de Momoshiki. Ao perceber isso, Otsutsuki Takeshi estreitou os olhos e gritou: "Você não parece ser um dos homens de Momoshiki. Quem é você?" O homem deu um sorriso irônico. "Você está prestes a morrer. Qual o sentido de saber?" Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 411. Otsutsuki Takeshi gritou de raiva, usando suas habilidades espaço-temporais para se teletransportar para fora do salão principal, mantendo uma distância segura de Orochimaru. Felizmente, apesar da sua raiva, ele não agiu de forma imprudente assim que chegou. Afinal, quem sobreviveu até agora não é tolo. O fato de um intruso ter conseguido entrar sem ser detectado antes mesmo de Takeshi perceber, e ter matado sem esforço 2 de seus subordinados na presença de todos os 8. Como poderia uma pessoa assim ser tão simples? Mesmo com todos os 8 subordinados trabalhando juntos, derrotá-lo não seria fácil. Observando a postura de Takeshi, Orochimaru permaneceu parado casualmente, formando rapidamente uma opinião em sua mente.
Embora o clã Otsutsuki possuísse habilidades espaço-temporais e chakra, seu poder de combate geral não parecia particularmente forte. Na melhor das hipóteses, eles eram como Jinchuriki, capazes de usar a liberação Yin-Yang. A única exceção foi Takeshi. Sua força, na verdade, superou a de Kaguya em seu poder máximo. Nada mal. Após analisar cuidadosamente o estilo de luta de Takeshi, Orochimaru acariciou o queixo e sorriu de canto. No entanto, parece que você se tornou o cachorrinho de estimação do Momoshiki. Onde está seu mestre? Diga a ele para vir me encontrar. Seu tolo arrogante, Macho. Otsutsuki Takeshi não conseguiu mais conter sua fúria. Embora as origens de Orochimaru fossem obscuras, seu tom e comportamento eram totalmente condescendentes. Ele havia provocado Takeshi repetidas vezes, quem poderia tolerar tamanha humilhação? Seguindo a ordem, 6 membros do clã Otsutsuki avançaram com expressões solenes. Ao mesmo tempo, 6 bastões negros materializaram-se em suas mãos. O espaço circundante estava sutilmente distorcido. Anteriormente, Orochimaru os havia surpreendido, aparecendo do nada para lançar um ataque surpresa. Mas agora eles estavam preparados. Não permitiriam que isso acontecesse novamente. Como esperado, você tem alguma habilidade. Ao perceber as flutuações no espaço, os lábios de Orochimaru se curvaram ligeiramente. A única razão pela qual ele havia conseguido matar 2 deles instantaneamente antes era devido ao elemento surpresa proporcionado pela técnica do Deus Voador do Trovão. Contudo, em um confronto direto, a praticidade dessa técnica mostrou-se inferior às habilidades espaço-temporais do clã Otsutsuki. E agora, com os 6 membros da Otsutsuki distorcendo ativamente cada centímetro do espaço num raio de 10 milhas, a técnica do Deus Voador do Trovão foi completamente neutralizada. Ao perceberem que Orochimaru já não desaparecia tão repentinamente como antes, um sorriso de escárnio surgiu nos rostos dos membros do clã Otsutsuki. Como pensávamos, ele estava se baseando em técnicas espaço-temporais anteriormente. Morrer, 3 deles avançaram, já imaginando o momento em que Orochimaru seria empalado no coração. Mas no instante seguinte, ossos cinzentos brotaram repentinamente de seus corpos. 2 membros do clã Otsutsuki olharam para baixo, em choque, com os rostos tomados pela descrença. Quando, antes que pudessem reagir, seus corpos começaram a se desintegrar devido aos ferimentos, transformando-se em pó. Morto, assim de repente? Esse cara tinha um acompanhante? O clã Otsutsuki possuía o Byakugan mais puro, capaz de perceber tudo. Mas, devido à sua dependência do poder da árvore divina e de suas habilidades espaço-temporais, seus reflexos físicos haviam se tornado menos apurados. Até então, toda a atenção deles estava voltada para Orochimaru. Eles não esperavam que outro inimigo estivesse presente. A técnica do Deus Voador do Trovão pode estar inutilizável, mas isso não significa que minhas outras técnicas estejam afetadas. Olhando para os oponentes atonitos, Orochimaru não perdeu tempo. Antes que pudessem localizar a posição de Kaguya, ele lançou vários orbes da busca da verdade para frente. Contra o clã Otsutsuki, as armas mais eficazes eram o Senjutsu e o Taijutsu. E felizmente Orochimaru não tinha falta de nenhuma das duas. Assim, contra os Otsutsuki, ele não sentiu medo algum. As sobrancelhas de Otsutsuki Takeshi se franziram, as veias saltando ao redor de seu Byakugan. Antes que os orbes da busca da verdade pudessem alcançá-lo, a paisagem ao redor mudou abruptamente. Este era um mundo de gelo e neve, exatamente como a dimensão congelada de Kaguya. Os orbes da busca da verdade desapareceram e Orochimaru foi puxado para dentro delas. Ao mesmo tempo, Takeshi e seus 4 subordinados restantes flutuavam no ar, com os olhos fixos na figura que emergia da fenda espacial atrás de Orochimaru. Você, Kaguya? Orochimaru deu um sorriso irônico. Vou deixar esse cara com você. Eu cuido do resto. Tudo bem. Kaguya respondeu com indiferença. Ao ouvir a resposta dela, Orochimaru ficou ligeiramente surpreso. Considerando o estado atual de Kaguya, ela não deveria ser páreo para Takeshi em combate. Mas ela não hesitou nem um pouco? Orochimaru balançou a cabeça, afastando o pensamento enquanto se concentrava em lidar com os outros membros da tribo Otsutsuki. Em termos de velocidade pura, ele não era necessariamente mais rápido do que eles. Mas, Sovosh, um lampejo de luz da espada. Um membro da Otsutsuki caiu instantaneamente. O quê? Seu desgraçado. Analisando o meio energético. Cálculo concluído. Redefinindo a fonte de energia. Definição confirmada. Sequência do gene-alvo reescrita em andamento. Reescrita concluída. Mais um a menos. Orochimaru sorriu. Adeus. Sovosh, outro lampejo de luz da espada. Mais um membro do Otsutsuki caiu no mesmo lugar. Os membros restantes do clã Otsutsuki ficaram horrorizados. Eles não conseguiam compreender de forma alguma os métodos de ataque de Orochimaru. Antes que pudessem reagir, outro orbe da busca da verdade disparou em direção a eles. Bum! A enorme explosão lançou uma luz deslumbrante pelo céu congelado, fazendo com que a paisagem gélida parecesse ainda mais cristalina. Capítulo 412. O clã Otsutsuki possui chakra e é formidável em combate. Mesmo com a força atual de Orochimaru, derrotar um deles em uma batalha direta levaria um tempo considerável. Portanto, usar mecanismos biológicos para se fixarem em alvos e reescrevê-los é a maneira mais rápida de eliminá-los. O clã Otsutsuki é considerado uma raça avançada. Enquanto possuírem chakra, mesmo que não tenham consumido o fruto da árvore divina por completo, sua resistência é pelo menos comparável à de Naruto em seu auge. Felizmente, com o poder que Orochimaru detém agora, eliminá-los completamente ainda é relativamente fácil. A combinação suprema do poder dos 6 caminhos, Senjutsu e motores biológicos tornou a força de combate de Orochimaru absurdamente alta. Qualquer alvo reprogramado pelo motor biológico de Orochimaru perderá o controle temporariamente.
eles não só seriam incapazes de se defender ou contra-atacar, como também não conseguiriam extrair chakra. Um após o outro, os corpos caíam do céu. Nesse ponto, se Orochimaru não conseguisse acabar com eles, seria uma verdadeira vergonha. Entretanto, na Terra, na praça central da Terra do Gelo, um perímetro de segurança de 1 quilômetro de extensão havia sido estabelecido ao redor da área. Perto do portal de teletransporte, inúmeras tropas estavam se reunindo. O exército era composto principalmente por clones e Zetsu branco. Sob o comando de Zetsu e Mi, eles se organizavam em formações com notável precisão. Entre eles, 100.000 Zetsu brancos foram mobilizados, juntamente com 20.000 clones. O portal de teletransporte tinha 16 cantos, cada um marcado por um pilar circular encimado por um orbe de energia. O chakra poderia ser injetado nessas esferas para ativar o portal. Nesse momento, 16 especialistas de nível Kage estavam ao lado dos pilares, infundindo chakra neles. Após passar, mantenha-se alerta. Ao lado do portal de teletransporte, Tsunade, envolta em um manto, deu instruções a Mi. Dessa vez, Mi viajaria com o exército. Como sua mãe adotiva, ela naturalmente sentia a necessidade de lhe dar atenção especial. Não se preocupe. Com o papai liderando, nada vai dar errado. Mi acenou com a mão como quem dispensa o assunto. Agora que era adulto, ele compreendia plenamente o quão poderoso Orochimaru era. Ele tinha absoluta confiança em seu pai. Lord Danzou. Lord Danzou. O terceiro Hokage, Danzou, e vários oficiais de alta patente de Konoha apareceram ao lado do portal de teletransporte. Ao examinar a enorme estrutura, um lampejo de entusiasmo brilhou nos olhos de Danzou. Então, além deste mundo, existiram outros planetas habitados por seres como os Otsutsuki. Naquele momento, ele não pôde deixar de admirar Orochimaru. Ele não só havia adquirido um poder imenso, como também havia criado um exército gigantesco. Se Orochimaru quisesse unificar todo o mundo ninja, essa força por si só seria suficiente. E no entanto, em vez de se concentrar na Terra, ele havia voltado sua atenção para uma guerra interplanetária? Onde é que esse homem encontrou tempo e energia para tudo isso? Mas no fim, Danzou não se preocupou com tais assuntos. Porque desta vez ainda eram Orochimaru e seu filho que lideravam a guerra. Uma guerra entre planetas. Com o passar do tempo, inúmeros soldados carregando vastas quantidades de suprimentos começaram a se teletransportar para o planeta ancestral dos Otsutsuki. Sua missão era estabelecer uma base e coletar informações. Entretanto, de volta ao campo de batalha, a luta de Orochimaru estava chegando ao fim. Observando seus subordinados caírem um após o outro, Otsutsuki Takeshi permaneceu impassível. Em vez disso, ele reabsorveu o chakra deles antes que perecessem. Naquele instante, sua aura explodiu. Sua expressão escureceu quando lançou um olhar penetrante para Kaguya, e então arregaçou lentamente as mangas. Um Rinnegan carmesim se entomou e brilhava na palma de sua mão, o mesmo tipo de olho que Momoshiki possuía. No entanto, enquanto Momoshiki tinha 3, Takeshi tinha apenas 1, mesmo sem analisá-lo em detalhes. Orochimaru podia perceber que o poder contido naquele Rinnegan vermelho superava em muito o par lilás possuído pelo sábio dos 6 caminhos. Os olhos cinzentos de Otsutsuki Takeshi se fixaram em Orochimaru. Seus longos cabelos prateados balançavam apesar da ausência de vento. Não sei que tipo de habilidade você acabou de usar, mas hoje você deve morrer. A voz gélida de Kaguya ecoou no ar, sua aura se elevando bruscamente. Para ela, os Otsutsuki deste planeta não eram dignos de misericórdia. Então permita-me encerrar esta batalha para você. Percebendo as sutis distorções no espaço, Orochimaru deu uma risadinha. O segundo Hokage era realmente um gênio. Embora a técnica do Deus Voador do Trovão, originalmente derivada das habilidades espaço-temporais do clã Otsutsuki, fosse um jutsu relativamente simples. Seu impacto foi profundo. Neste momento, seu oponente foi forçado a permanecer em alerta constante, receoso de seu uso. Só isso já era prova de que eles temiam a técnica do Deus Voador do Trovão. Em outras palavras, o segundo Hokage desenvolveu uma técnica que até mesmo os chamados deuses temiam. Usando apenas a engenhosidade humana, foi uma façanha inegável. É claro que Orochimaru também entendia que o que eles temiam não era a técnica do Deus Voador do Trovão em si, mas sim o fato de ser ele quem a empunhava. Afinal, ter a capacidade de se teletransportar não era suficiente para tornar alguém perigoso. Era a forma como essa habilidade era usada que fazia a diferença. Por exemplo, se o quarto Hokage usasse a técnica do Deus Voador do Trovão, ele poderia lançar ataques. Mas esses ataques seriam eficazes? Essa era uma questão aberta a debate. Enquanto Orochimaru ponderava, Kaguya já havia se envolvido em chakra e avançado em direção ao Otsutsuki Takeshi, calculando o meio energético. Yasogami Kujeki. Kaguya desferiu um ataque físico devastador, maximizando seu fluxo de chakra para executar uma técnica extraordinária de taijutsu que só ela podia usar. Inúmeros punhos choveram como uma tempestade violenta. Droga, meu chakra. Capítulo 413. Cada soco era um golpe mortal. Não havia espaço nem para um rato escapar. Normalmente, um ataque como esse não significaria nada para Otsutsuki Takeshi. Afinal, ele também era membro do clã Otsutsuki e possuía mais chakra do que Kaguya. Mas assim que tentou usar seu chakra para contra-atacar, ele percebeu de repente, seu chakra havia desaparecido? Por que isso está acontecendo? Bang, bang, bang. Antes que ele pudesse sequer reagir, uma saraivada de socos o atingiu com força avassaladora. Otsutsuki Takeshi soltou inúmeros gritos de agonia.
Bang! O golpe final o fez voar pelos ares, caindo com força no chão. Ao erguer os olhos, Kaguya aproximou-se, com uma expressão fria e um osso cinzento na mão. Os olhos de Otsutsuki Takeshi arregalaram-se em descrença. A energia dos chakras existe para impulsionar aqueles que a utilizam a buscar constantemente um poder maior, criando uma hierarquia rígida. Especialmente no nível daqueles que podem empunhar os orbes da busca da verdade, a hierarquia de poder torna-se ainda mais distinta. Isso ocorre porque a densidade de chakra concedida por um único fruto da árvore divina é inferior à de alguém que consumiu 2. Assim, aqueles que já obtiveram o poder do fruto divino devem continuar consumindo mais para manter sua superioridade. Quanto mais frutos divinos consumidos, maior a capacidade de combate. Essa era uma verdade incontestável entre os Otsutsuki. E, no entanto, por que isso está acontecendo? Otsutsuki Takeshi estava completamente confuso. Nesse instante, seu Byakugan se ativou involuntariamente. Droga, aquele cara de cabelo comprido. O pensamento durou apenas um segundo, pois Kaguya já havia chegado diante dele, com o osso cinza em sua mão pronto para atacar. No momento em que Takeshi viu aquele osso, sua expressão se contorceu em terror. Sim, ele havia comido o fruto da árvore de Deus. Sim, ele tinha um corpo divino. Mas a ideia de que ele era imortal, de que a única maneira de detê-lo era através do selamento, não passava de uma concepção errônea causada pela incapacidade do sábio dos 6 caminhos de destruir Kaguya completamente. Contra os ossos de cinzas destruidores de Kaguya, até mesmo os deuses se desintegrariam ao contato. E depois que seu corpo desmoronou com o nível de poder atual de Kaguya, nem mesmo sua alma seria capaz de escapar. Acabou. Primeiro eu me vingo de você. Não, não me mate. Otsutsuki Takeshi implorou imediatamente por misericórdia. Eu vi você crescer. Por favor, eu imploro, não me mate. Momoshiki e eu só estávamos fazendo isso por... Vá para o inferno. Antes que ele pudesse terminar seu apelo, uma haste negra saiu repentinamente de sua mão, mirando diretamente no coração de Kaguya. Ficou claro que parte de seu chakra havia se recuperado. Zumbido. Uma força invisível envolveu subitamente seu corpo. A mão de Takeshi, que segurava a barra preta, congelou no ar, incapaz de se mover. Voxas! Com um movimento rápido, Kaguya brandiu sua espada e decepou a mão de Takeshi sem esforço. Isto é, confinamento espacial? Otsutsuki Takeshi mal podia acreditar. Embora meu controle sobre o espaço possa não ser tão refinado quanto o seu, minha pesquisa sobre habilidades espaço-temporais não é necessariamente inferior à sua. Um sorriso malicioso surgiu nos lábios de Orochimaru quando ele apareceu ao lado de Kaguya. Sem dúvida alguma, foi ele quem ativou a técnica de confinamento espacial. Ele estava em guarda contra um contra-ataque desesperado de Takeshi. Kaguya, não perca o foco durante a luta. Caramba! Otsutsuki Takeshi agarrou o braço decepado, querendo dizer algo, mas nenhuma palavra saiu. Ele jamais imaginaria que seu oponente usaria uma técnica tão básica como o confinamento espacial contra ele. Para o clã Otsutsuki, o confinamento espacial era uma habilidade de baixo nível, e no entanto isso pegou completamente de surpresa. Orochimaru já havia deduzido que Takeshi não podia usar a técnica do deus voador do trovão. No entanto, suas habilidades espaço-temporais eram superiores às de Orochimaru, tornando um milagre que o confinamento espacial tivesse funcionado. Sustentar o efeito por 5 segundos inteiros? Isso era impossível. Era como jogar um jogo em que um jogador de nível baixo conseguia acertar um ataque de atordoamento em um oponente de nível mais alto com equipamentos superiores. O nível mais alto e equipamentos melhores naturalmente significavam maior resistência. Como resultado, a duração do atordoamento foi drasticamente reduzida. Então Orochimaru nunca esperou segurar Takeshi por 5 segundos, apenas 1 segundo foi suficiente. Morrer. Após sofrer um contra-ataque de Takeshi, Kaguya parou de perder tempo e atirou o osso cinza diretamente nele. Takeshi mal conseguiu se esquivar, mas antes que pudesse se recuperar, uma sombra surgiu diante dele. Uma barra preta atravessou seu ombro. Seu tolo! Você se esqueceu de retomar o controle do espaço? Ao ver Orochimaru aparecer usando a técnica do deus voador do trovão, Takeshi rangeu os dentes de raiva. Há poucos instantes, seu chakra havia desaparecido repentinamente e o espaço ao seu redor se distorcido. Naturalmente, isso significava que ele havia perdido o controle sobre ele. Antes que ele pudesse reagir, uma árvore enorme surgiu de repente atrás dele. Galhos grossos se enrolaram em seu corpo, prendendo-o firmemente. Ao mesmo tempo, inúmeras hastes negras o perfuraram uma após a outra. Clang, clang, clang. Cada vara penetrou fundo em sua carne, prendendo-o firmemente à árvore. Droga! Uma palma fria pressionou subitamente a parte inferior do seu abdômen. Seu chakra me pertence. Bum! Uma enorme onda de chakra explodiu do corpo de Takeshi, fluindo diretamente para Kaguya através de sua palma de gelo. Seus poderes estavam sendo rapidamente restaurados. Um a menos. Capítulo 414. As hastes negras condensadas a partir dos orbes da busca da verdade tinham a capacidade de perturbar o chakra. Nem mesmo o clã Otsutsuki ficou imune a essa interferência. Além disso, seus corpos eram compostos puramente de chakra, sem uma força vital independente como a das bestas com cauda. Consequentemente, uma vez imobilizados por Orochimaru, eles não teriam sequer a chance de resistir. Deixem-no vivo. Ele será útil mais tarde. Entendido. 2 horas depois, esta não era a mesma praça onde o portal de teletransporte estava localizado anteriormente. Esta era uma praça de verdade, uma que realmente pertencia a este povoado.
A praça era tão vasta que seus limites eram impossíveis de serem vistos à primeira vista. Normalmente pareceria vazio, estendendo-se infinitamente ao longe. Mas agora, surpreendentemente, uma grande multidão se reuniu. Estima-se que havia pelo menos vários milhares de pessoas. A maioria deles vestia roupas esfarrapadas, e sua aparência refletia uma vida de dificuldades. Não havia dúvidas, eram seres humanos comuns, mantidos em cativeiro pelo clã Otsutsuki. Vivendo sob o domínio de uma raça que buscava o poder implacavelmente, suas vidas eram naturalmente miseráveis. Nesse momento, os cativos formaram um círculo frouxo, murmurando entre si enquanto observavam a cena no centro. Suas expressões eram variadas: medo, ansiedade, choque, descrença, esperança, uma gama de emoções passou por seus rostos. Espere, aqueles dois não são do clã Otsutsuki? Por que eles estão? Sim, ele realmente matou um membro da própria espécie. O que está acontecendo? Isso vai nos afetar? Quem sabe? Talvez estejam aqui para nos ajudar. Não seja ridículo. O poder de Otsutsuki Momoshiki está muito além de qualquer coisa que meros mortais possam resistir. Exatamente. Se há algo que devemos temer, é isso. Espere, aquela mulher. Ela me parece familiar. Onde já a vi antes? Agora que você mencionou, ela me parece familiar. Ah, lembrei. É a Kaguya Otsutsuki. Já vi o retrato dela antes. Ela foi uma princesa do clã Otsutsuki. O quê? Uma princesa do clã Otsutsuki? Sim. E ouvi dizer que ela era diferente das outras. Ela está aqui para nos salvar? Enquanto a multidão cochichava entre si, Orochimaru, sentado no centro de tudo, não lhes dava atenção. Naquele momento, ele estava tomando chá tranquilamente. Duas cadeiras, uma mesa e um conjunto de chá estavam à sua frente. Servindo-se de mais uma xícara, ele casualmente deslizou uma para a frente de Kaguya. Quer uma bebida? Não estou com sede, respondeu Kaguya friamente. Com seu corpo divino, ela não precisava mais comer nem beber. Não era mentira, era simplesmente desnecessário. Até um deus deveria saber aproveitar a vida. Orochimaru sorriu de canto. E quanto à nossa situação, não fiquem nervosos. Venceremos esta batalha. Você tem tanta certeza assim? Kaguya lançou-lhe um olhar indiferente. Ela possuía o Byakugan mais puro, mas nem mesmo ela conseguia ver a fonte do poder de Orochimaru. Será que ele realmente poderia ajudá-la a matar esses membros do clã sem usar chakra? Era totalmente incompreensível. Claro, os lábios de Orochimaru se curvaram em um sorriso. Se eu não tivesse esse nível de confiança, não teria vindo até aqui. Orochimaru, você é realmente um homem peculiar. Com expressão impassível, Kaguya ergueu a xícara de chá e tomou um gole. Você já disse isso muitas vezes. Orochimaru deu uma risadinha. O quê? Virou meu admirador? Nem perto disso, respondeu Kaguya secamente. Então me diga, no que você está pensando agora? Nada em particular. Você é mesmo uma mulher fria e entediante. Orochimaru riu, balançando a cabeça antes de se levantar. No centro da praça, erguia-se imponente uma enorme cruz de madeira. Pregado ali com hastes negras, como uma espécie de efígie blasfema, estava Otsutsuki Takeshi completamente sem chakra. Aos pés da cruz, 8 corpos sem vida jaziam espalhados pelo chão. Assim que Orochimaru se levantou, a algazarra dos espectadores cessou abruptamente. A enorme praça mergulhou num silêncio sepulcral. Orochimaru olhou para Takeshi, que agora não parecia melhor do que um cão moribundo. Depois deu um sorriso irônico e casualmente ergueu a mão em direção a um homem desgrenhado na multidão. Antes que o homem pudesse reagir, Orochimaru o ergueu no ar com facilidade. Se você não quer morrer, saia imediatamente. Dito isso, ele empurrou o homem para o lado. Orochimaru não baixou a voz, garantindo que todos nas proximidades o ouvissem alto e claro. Esses humanos comuns jamais haviam sequer considerado resistir ao clã Otsutsuki. A visão de todos aqueles cadáveres fora simplesmente chocante demais, atraindo-os apesar do medo. Mas agora, ao saberem que suas próprias vidas estavam em risco, como eles poderiam ficar? Em instantes, a praça esvaziou-se enquanto os cativos aterrorizados fugiam em todas as direções. No entanto, alguns indivíduos mais ousados optaram por permanecer, observando cautelosamente a distância, ansiosos para ver o que aconteceria a seguir. Em pouco tempo, uma fenda espacial se abriu. Vários membros do clã Otsutsuki, trajando vestes tradicionais, avançaram. Finalmente eles chegaram. Orochimaru deu uma risadinha suave, completamente indiferente à aparência deles. Kaguya também permaneceu sentada com uma expressão calma enquanto soprava suavemente em sua xícara de chá. Após passar meio ano na Terra ao lado de Orochimaru, ela passou a compreender os chakras e a energia natural melhor do que nunca. A diferença entre um chakra infundido com energia natural e um chakra sem ela era como da água para o vinho. Naquela época, mesmo quando a Goromo e a Mura haviam recebido apenas uma fração de seu chakra, seu poder aumentou consideravelmente após aprenderem o Senjutsu do Monte Myobuku, permitindo que rivalizassem com ela em batalha. E agora, diante desses membros do clã Otsutsuki, que nunca haviam aprendido Senjutsu, mesmo em seu estado debilitado, ela estava confiante em sua capacidade de derrotá-los. Sem falar de Orochimaru, que possuía chakra aprimorado por Senjutsu. Os membros recém-chegados de Otsutsuki, no entanto, não atacaram imediatamente. Em vez disso, permaneceram de pé, com a cabeça ligeiramente baixa, como se aguardassem a chegada de alguém de grande importância. Em seguida, emergindo da fenda espacial, uma figura familiar, porém estranha, deu um passo à frente, irradiando autoridade como as estrelas que circundam a lua. Kaguya, então é você mesmo? Uma risada sinistra ecoou pela praça. Ei, nunca pensei que um covarde que só sabe fugir ousaria voltar. Capítulo 415.
Uma voz calma e elegante chegou aos ouvidos dos dois. O desprezo e o escárnio em seu tom eram inconfundíveis. Logo em seguida, um jovem de túnica branca com os olhos cinza claros brilhando, saiu lentamente da fenda espacial. O manto branco era o traje padrão do clã Otsutsuki, embora não possuísse o padrão de 6 Tomoe que adornava o de Kaguya. Atrás dele estava um homem corpulento, empunhando um enorme machado de batalha vermelho. Não havia dúvidas, Otsutsuki Momoshiki e Otsutsuki Kinshiki haviam chegado. Até mesmo Kaguya temia esses seres. Ao emergir, Momoshiki instintivamente examinou os arredores. No instante em que compreendeu a situação, suas sobrancelhas se franziram. Os 8 membros do clã que estavam estacionados aqui estavam todos mortos. E Otsutsuki Takeshi mal conseguia se manter vivo? Salve-me, ajude-me. Takeshi, pressentindo a chegada de Momoshiki, gritou roucamente por socorro. Seu chakra havia sido completamente drenado por Kaguya, seu corpo empalado por hastes negras e suspenso no ar. De tempos em tempos, Orochimaru o atravessava com uma lâmina à distância. Essa tortura durou horas. A vida naquele momento era pior que a morte. Se os Otsutsuki não fossem imunes a Genjutsu, Orochimaru poderia simplesmente ter usado uma técnica como Tsukuyomi, poupando-se do esforço. Mas essa não era uma opção. Um rosto novo, Momoshiki ignorou completamente o apelo de Takeshi, voltando sua atenção para Orochimaru. Ele não parece ser do clã Otsutsuki, mas seu poder não é fraco. Momoshiki sorriu e então se virou para Kaguya. Então foi por isso que você se atreveu a voltar? Por causa dele? Kaguya o ignorou completamente. Onde fica o túmulo do meu pai? Perguntou ela friamente. Quando ainda era uma menina inocente, ela fugiu para a terra para escapar da guerra civil dentro do clã Otsutsuki. Ela vira seus pais morrerem diante de seus próprios olhos. Um dos motivos que a levaram a retornar foi encontrar os restos mortais deles. Mesmo que tudo que restasse fosse uma humilde sepultura. Mas, no instante em que Momoshiki ouviu as palavras dela, caiu na gargalhada. Seu pai? Quem sabe? A simples visão de Momoshiki encheu Kaguya com uma mistura de medo e ódio. Ela só vinha reprimindo isso por causa da presença de Orochimaru. Mas agora, diante de suas palavras, ela não conseguiu mais se conter. Eu vou te matar. O chakra de Kaguya aumentou violentamente. Um osso cinza materializou-se em sua palma. Sem hesitar, ela lançou um osso de cinzas destruidor direto em Momoshiki. Uma jogada letal desde o início. Embora os ossos de cinzas assassinos não fossem particularmente rápidos, tendo uma velocidade semelhante à de uma kunai, suas propriedades devastadoras de indução de colapso, combinadas com o Byakugan de alta pureza de Kaguya, que previa os movimentos do inimigo, faziam deles um de seus ataques mais poderosos. Mas apesar de ser um Otsutsuki, Momoshiki não demonstrou qualquer preocupação com o ataque dela. Ele nem se deu ao trabalho de se esquivar. Em vez disso, ele acenou com a mão casualmente. E uma força invisível distorceu o ar. O osso cinzento desviou-se inexplicavelmente do curso. Bang! O osso atravessou o chão atrás de Momoshiki, reduzindo instantaneamente uma grande parte da terra a pó. Milhares de anos se passaram, e você continua tão ingênuo. Um ataque desses? Brincadeira de criança. A voz de Momoshiki transbordava desprezo. Para os ninjas comuns, os ossos de cinzas que tudo mata de tudo eram uma técnica suprema. Para Momoshiki, eles não mereciam nem ser mencionados. Ao ver Momoshiki redirecionar o ataque sem esforço, Orochimaru finalmente entendeu. Era por isso que Kaguya o temia. O poder desse homem estava em um nível completamente diferente. Morrer. As palavras de Momoshiki apenas alimentaram a fúria de Kaguya. Seus cabelos ondulavam descontroladamente. Ela ergueu ambas as mãos, as palmas revelando mais ossos cinzentos, pronta para atacar novamente. Mas naquele momento, uma mão agarrou seu pulso. Espere. Orochimaru? Kaguya se virou, apenas para ver Orochimaru olhando para ela com seu característico sorriso sinistro. Não se preocupe tanto. Deixe comigo. O olhar de Momoshiki se intensificou. Então foi você quem usou Takeshi para me atrair até aqui. Ele estava meditando em seu próprio domínio quando o sinal de socorro de Takeshi o alcançou. E então, ele percebeu que a relação de mestre e servo entre eles havia se rompido. Claramente, alguém orquestrou isso. Sem pensar muito, ele veio imediatamente. Mas agora, olhando para Orochimaru, o chakra dele não chegava nem perto do nível do de Kaguya. E no entanto, esse homem havia derrotado Takeshi e seus 8 subordinados? Não fazia sentido. Isso não fazia sentido nenhum. Orochimaru deu uma risadinha. Não importa se eu fiz ou não. Você está aqui agora, não está? É verdade. Momoshiki riu. Bem, já que você tem a audácia de retornar, entregue-lhe o poder da árvore divina. O sorriso de Orochimaru se alargou ainda mais. Isso depende se você tem forças para aguentar. Levantando a mão casualmente. Bum! Os orbes da busca da verdade no corpo de Takeshi se ativaram instantaneamente, reduzindo-o a nada. A expressão de Momoshiki escureceu. No momento em que ele estava prestes a falar, a paisagem ao seu redor mudou instantaneamente. Uma técnica espaço-temporal? Momoshiki franziu a testa. Será que Kaguya estava tentando proteger os mortais insignificantes na praça? Seu olhar percorreu a paisagem árida e lunar que agora o cercava. Um sorriso de escárnio surgiu em seus lábios. Proteger os mortais? Para Otsutsuki Momoshiki, tal coisa era uma completa tolice. Lentamente, ele ergueu as mãos. Diversos chakras elementais começaram a girar ao seu redor. Percebendo isso, os outros membros do clã Otsutsuki rapidamente alçaram voo, distanciando-se do campo de batalha. Uma mera criatura insignificante ousa desafiar a majestade de um deus? Capítulo 416.
O clã Otsutsuki se autodenominava deuses, e sua destreza em combate, de fato, não era diferente da das divindades das lendas. Assim como agora. Assim que Momoshiki terminou de falar, ele simplesmente ergueu a mão e imediatamente nuvens escuras tomaram conta do céu. Ao seu redor, chamas rugiam como dragões, relâmpagos crepitavam como serpentes e tornados violentos se agitavam em todas as direções. No segundo seguinte, incontáveis torrentes de chakra caíram sobre Orochimaru, como se não houvesse limite para elas. Com um simples gesto de mão, ele desencadeou um ninjutsu de nível S superior, vastamente mais complexo que as técnicas comuns de nível S. Contudo, apesar do ataque avassalador, Orochimaru e Kaguya permaneceram completamente imóveis. Mesmo quando o céu e a terra foram rasgados e a paisagem devastada a ponto de ficar irreconhecível, eles não se mexeram um centímetro. A barreira dos orbes da busca da verdade não podia ser quebrada por ninjutsu comum desse nível. Bum, bum, bum. Raios e tempestades de fogo irromperam, areia e pedras foram lançadas ao ar, e todo o campo de batalha tremeu. E então, após uma única rodada de ataques devastadores, a voz rouca de Orochimaru ecoou em meio à destruição. Por favor, se vocês vão lidar com criaturas insignificantes como nós, ao menos tentem ser sérios. Um ataque desse nível? Estamos brincando de criança? O que? A expressão de Otsutsuki Momoshiki escureceu de fúria. Foi exatamente isso que ele havia dito antes. Você acha que é esperto? Vamos ver como suas tais orbes buscadoras da verdade lidam com isso. Flutuando no ar, Momoshiki ergueu uma das mãos em direção ao céu. Num instante, uma enorme esfera de chakra roxa escura começou a se formar acima dele, expandindo-se rapidamente para cobrir todo o campo de batalha. Uma Bijudama. Absurdamente enorme. Se fosse detonada em Konoha, a vila inteira seria destruída. Diferentemente do Shibaku Tensei, que deixou apenas ruínas, este ataque não deixaria nada para trás. Isto é mal. Saiam daqui. Ele planejava usar um ataque desse nível desde o início? Os outros membros do clã Otsutsuki que haviam sido puxados para este espaço por Kaguya fugiram imediatamente em pânico ao verem a colossal Bijudama. Para aqueles que não conseguiam empunhar os orbes da busca da verdade, essa técnica representava a morte certa. Enquanto isso, Orochimaru sorriu casualmente e Kaguya, parecendo entender sua intenção, caminhou até ficar ao lado dele. Os orbes da busca da verdade que formavam um escudo ao redor deles repentinamente se fundiram, transformando-se em uma enorme esfera negra que os envolveu completamente. Agora, em meio ao campo de batalha desolado, restava apenas uma única cúpula negra, rodeada pelos cadáveres dispersos dos membros do clã Otsutsuki que haviam ficado presos naquele espaço. Bum! A Bijudama atingiu o solo, sacudindo os céus e rachando a terra ao meio. Por um instante, o próprio mundo pareceu mudar de cor. A terra tremeu violentamente. O terreno circundante ficou reduzido a escombros. Até mesmo a pedra mais dura foi pulverizada em pó sob a força avassaladora da explosão. Os restos mortais de Otsutsuki Takeshi e seus 8 subordinados, desprotegidos, foram instantaneamente vaporizados, sua existência apagada do universo para sempre. Ninguém sabia quanto tempo havia passado. Devagar, os efeitos da explosão foram diminuindo e a densa fumaça se dispersou gradualmente. O campo de batalha ficou com uma cratera enorme, que se estendia por dezenas de quilômetros, semelhante ao local de impacto de um meteoro. E bem no seu centro, Orochimaru e Kaguya continuavam de pé, completamente ilesos. Otsutsuki Momoshiki desceu dos céus, seu olhar percorrendo a cena. Suas sobrancelhas se franziram ligeiramente. Orochimaru deu um sorriso irônico. Que chato. É sempre o mesmo padrão com você. Antes que Momoshiki pudesse reagir, Orochimaru já havia saltado no ar. Um manto branco, uma espada negra e olhos dourados semelhantes aos de uma serpente. A carranca de Momoshiki se transformou em um sorriso irônico. Combate corpo a corpo? Você acha que pode desafiar um usuário do Byakugan desse nível? Para os Otsutsuki, usar Taijutsu contra um usuário de alto nível do Byakugan era acabar com a própria vida. Ao mesmo tempo, os outros membros do clã Otsutsuki que haviam recuado para escapar da explosão começaram a retornar ao campo de batalha. Sem esperar pelo comando de Momoshiki, eles avançaram em direção a Orochimaru sem hesitar. Cada um deles voava pelos ares, empunhando longas varas pretas. Para qualquer oponente que utilize chakra, independentemente da força, ser perfurado por uma haste negra enfraqueceria significativamente sua capacidade de combate. Momoshiki sabia disso muito bem. Uma enorme esfera negra irrompeu repentinamente da palma da mão de Orochimaru. Zap! Uma luz ofuscante e violentas vibrações do ar irromperam simultaneamente. O senjutsu aprimorado pelos 6 caminhos estava muito além do ninjutsu comum. Isso é, não, tem alguma coisa errada. Os Otsutsuki ao redor reagiram imediatamente, fechando os olhos e tentando solidificar o espaço ao seu redor. Mas, zumbido, exatamente naquele mesmo instante, os orbes da busca da verdade ao redor de Orochimaru se fragmentaram, transformando-se em dezenas de hastes negras que dispararam em todas as direções. PUF, PUF, PUF. Cada tiro atingiu o alvo. Impossível. À medida que a luz ofuscante se dissipava, a expressão de Momoshiki mudou. No céu, todos os guerreiros Otsutsuki que ele havia trazido consigo caíram no chão, embora não tivessem sido mortos imediatamente. Cada um deles tinha um osso cinza incrustado no corpo. Kaguya. Ela havia acertado em cheio com seus ossos de cinzas destruidores. Os guerreiros que Orochimaru havia derrubado do céu não conseguiram resistir ao golpe final de Kaguya.
Droga, Kaguya me superou mesmo. Os pensamentos de Momoshiki dispararam, percebendo que Kaguya precisava ser enfrentada primeiro. Mas naquele instante, Orochimaru já estava diante dele, espada erguida. Que pena, parece que você é o único que sobrou. Não, eu ainda estou aqui. Zumbido. De repente, um machado de batalha vermelho surgiu no caminho de Orochimaru. Clang! Um choque metálico ecoou quando a espada encontrou o machado. Orochimaru girou no ar, usando o impacto para se impulsionar para trás. Seus olhos dourados de serpente fixaram-se no recém-chegado. Otsutsuki Kinshiki. Capítulo 417. A experiência em combate é útil? Claro! Quando se debate quem é mais forte, Madara ou Kaguya, o argumento central geralmente gira em torno da experiência em combate. Um deles era um gênio Uchiha que sobreviveu a inúmeras batalhas durante o período Sengoku. A outra era uma princesa ingênua, alguém que mal havia lutado e que havia permanecido selada por milhares de anos. Baseando-se puramente na experiência de combate, Kaguya não deveria ser páreo para Madara. Mas como já foi dito, havia uma diferença essencial entre eles. Um era um deus, o outro um humano. Os humanos não podem matar deuses, mas os deuses podem matar humanos com facilidade. Essa era uma lacuna que a experiência em combate por si só jamais conseguiria preencher, e foi por isso que Madara nunca conseguiu derrotar Kaguya. E agora existia uma lacuna semelhante em experiência de combate entre os dois lados. De um lado estavam os Otsutsuki, seres que viveram em paz por milênios, obcecados apenas pela busca do poder. De um lado estava Orochimaru, um homem que havia sobrevivido a inúmeras guerras. Quando ambos os lados possuíam o mesmo poder, quando eram capazes de se matar a qualquer momento, a experiência em combate tornou-se o fator decisivo. O estilo de combate dos Otsutsuki era primitivo. Eles se baseavam inteiramente na força esmagadora para aniquilar seus oponentes. Mesmo em combate corpo a corpo, eles dependiam exclusivamente de velocidade e força absolutas. Não houve estratégia alguma, apenas força bruta. E por causa disso, com uma única técnica da Fúria Branca e os ossos de cinzas destruidores de Kaguya, Orochimaru já havia eliminado a maioria dos subordinados de Momoshiki. Nesse instante, o olhar de Orochimaru recaiu sobre o Otsutsuki Kinshiki, que estava parado diante dele, e seus lábios se curvaram em um sorriso. Sem hesitar, ele lançou sua espada negra para frente, mirando diretamente em Kinshiki. Ao mesmo tempo, ele desembainhou a espada Kusanagi, preparando-se para o combate corpo a corpo. Voxash! Quase simultaneamente, Otsutsuki Momoshiki ergueu as mãos. As esferas de chakra que se formavam em suas palmas foram lançadas em direção a Orochimaru em rápida sucessão. Momoshiki, com seu Rinnegan vermelho incrustado em ambas as palmas das mãos, possuía poder infinito. Sua palma direita absorveu todo o ninjutsu. Sua palma esquerda amplificou a energia absorvida e a devolveu com força devastadora. Mesmo sem absorver ataques, ele ainda conseguia disparar canhões de chakra tão poderosos quanto as bijudamas. Essas rajadas de chakra eram como esferas de aço maciço, completamente indestrutíveis. Ao avistar o ataque iminente, Orochimaru reagiu instantaneamente. Ao recuar no ar, ele ordenou que seus orbes da busca da verdade interceptassem as esferas de chakra. Voxash! Bum, bum, bum. Os orbes da busca da verdade colidiram com as rajadas de chakra, causando tremores violentos, mas nenhuma explosão. Os orbes da busca da verdade de Orochimaru foram formados a partir de seu próprio poder. Eles eram essencialmente limitados. Por causa disso, ele não tinha medo de ficar exausto. Esquivando-se dos ataques de Momoshiki, Orochimaru repentinamente mudou de direção. Em vez de recuar, ele avançou. Seu corpo girou no ar e sua espada desferiu um golpe para baixo com um ímpeto imparável. Otsutsuki Kinshiki imediatamente agiu para proteger Momoshiki. Clang! Um forte choque metálico ecoou. Zumbido! Uma onda de energia invisível pulsou para fora. O confinamento espacial foi ativado novamente. Se a habilidade com a espada não fosse suficiente, o poder do pupilo compensaria. O confinamento espacial de Orochimaru, aprimorado pelos 6 caminhos, o tornava praticamente invencível em uma luta 1 contra 1. Otsutsuki Kinshiki foi um dos últimos guerreiros remanescentes do clã Otsutsuki. Um guardião, um cuidador de Momoshiki. Sua arma, um anel vermelho, podia se transformar em diversas formas mortais. Seu poder bruto era imenso, capaz de estilhaçar a terra e destruir qualquer coisa. No entanto, seu controle sobre as habilidades espaço-temporais era inferior até mesmo ao de Otsutsuki Takeshi, e Orochimaru não era o tipo de ninja que se envolveria em uma disputa puramente de força bruta. O momento em que o confinamento espacial se instalou, múltiplos golpes de espada cortam o ar. Sangue espirrou. Bang! Bang! No instante em que Kinshiki recuperou os movimentos, Orochimaru o chutou com os 2 pés, lançando-o violentamente para trás. Esse cara. Observando a distância, Momoshiki franziu profundamente a testa. A força bruta de Kinshiki era inegavelmente monstruosa. E no entanto, esse homem o desarmou em segundos? Tis, tis, tis. Que decepção para vocês, seres superiores. Vocês não são lá essas coisas. A voz de Orochimaru era zombeteira. Sim, ter mais chakra conferia uma vantagem na batalha. Mas em combates do nível dos 6 caminhos, o chakra raramente se esgotava. Contra alguém como Momoshiki, Orochimaru sabia como transformar o chakra em uma arma, em vez de um recurso a ser drenado. Ouvindo as palavras de Orochimaru, a expressão de Momoshiki tornou-se gélida. Ele se autodenominava um deus. Ele era arrogante e via os humanos como nada mais que insetos. Até mesmo Kaguya, para ele, era apenas uma ratazana que fugira em desgraça. Mas agora, Orochimaru aniquilou seus subordinados e humilhou Kinshiki em meros instantes. Isso foi um insulto. E Momoshiki não toleraria isso. Momoshiki-sama é invencível. Morra, inseto. Kinshiki, brandindo seu machado de batalha vermelho, atacou Orochimaru mais uma vez. Muito rápido. Desta vez havia 2 machados?
Otsutsuki Kinshiki tinha certeza de que Orochimaru não conseguiria usar a técnica do deus voador do trovão ali. Se o ataque dele acertar, ele tinha certeza de que Orochimaru seria dividido em dois. Mesmo com os orbes da busca da verdade, Orochimaru não seria capaz de deter a força avassaladora do golpe. Seu machado gigante, resplandecente com luz vermelha, possuía o poder de partir montanhas. E foi direto para Orochimaru. Mas, será que Orochimaru realmente baixaria a guarda só porque estava falando? Claro que não. Ele havia sobrevivido a inúmeras batalhas e jamais deixou sua vigilância diminuir. Pouco antes do golpe de machado, Orochimaru desviou-se para o lado, escapando por pouco do golpe. E então, uma mão esquelética branca materializou-se do nada e agarrou Kinshiki por inteiro. Droga, é você! Capítulo 418. Susanoo. O enorme crânio branco parou no ar, sua palma gigantesca segurando Kinshiki com firmeza. Kinshiki lutou com toda a sua força para afastar o Susanoo, mas como Orochimaru poderia lhe dar essa chance? No instante em que Susanoo capturou Kinshiki, Orochimaru já havia lançado a Kusanagi para o ar, executando duas ações simultaneamente. Bang, bang, bang. Uma densa fumaça branca subiu ao ar, inúmeras lâminas Kusanagi espalhadas por todo o campo de batalha. Voxash! Como uma tempestade torrencial, as inúmeras espadas Kusanagi caíram como chuva, todas perfurando em direção a Kinshiki. Orochimaru havia desenvolvido essa técnica há muito tempo, mas raramente a utilizava em combate real. Arg! Kinshiki rugiu de fúria. Bum! Uma explosão colossal irrompeu. Com força avassaladora, Kinshiki finalmente se libertou das garras do Susanoo de Orochimaru. A arma carmesim em sua mão brandia furiosamente, tentando aparar as lâminas da Kusanagi que se aproximavam. Clang, clang, clang. O som incessante de metal se chocando ecoava continuamente. Mas havia espadas demais. Mesmo com Byakugan, Kinshiki não conseguiu bloquear todas sob o controle preciso de Orochimaru. Pull! Duas novas feridas se abriram, e Kinshiki ficou ferido novamente. Onde havia um, havia outro. A segunda espada, a terceira, a quarta. Otsutsuki Momoshiki observou a cena se desenrolar diante de si. Kinshiki recue. Momoshiki gritou furiosamente. Mantendo Kaguya como alvo, ele ergueu rapidamente a mão, liberando uma explosão de chakra para bloquear as espadas Kusanagi que se aproximavam. Ao mesmo tempo, estendeu a mão esquerda, puxando Kinshiki em sua direção com uma força absorvente. Mestre, me desculpe. Não adianta dizer isso agora. Vamos dar um passo para trás por enquanto. Sim. Num telhado próximo ao portal de teletransporte, várias figuras estavam agachadas, examinando um mapa estendido no chão. Danzou-sama, com base nas posições marcadas aqui, há muitas áreas que precisamos atacar. Mover como uma única unidade não será viável. Danzou estreitou os olhos e disse solenemente, dividam-se em 3 grupos. Entendido. Um deles assentiu. Eu lidero o ataque pelo norte, você fica com o oeste e cuida do leste. Zetsu assentiu com a cabeça. Sem objeções. Então vamos embora. Todas as unidades avancem. Sim, sim. Inúmeros clones de Zetsu branco responderam, movendo-se rapidamente em direção aos seus campos de batalha designados sob o comando de seus respectivos líderes. Enquanto isso, o portal de teletransporte continuava a transportar reforços. Com os Zetsus brancos retransmitindo informações, aqueles que chegassem depois não perderiam de vista seus alvos. Yasogami Kujeki. Bang, bang, bang. Ao ver Momoshiki ser arremessado para longe pela saraivada de punhos de chakra de Kaguya, Orochimaru deu um sorriso de escárnio. Um deus? É só isso? Como? Como isso é possível? Rugiu Momoshiki mal conseguindo se equilibrar ao aterrissar. Ele ficou completamente abalado. Como poderiam esses dois, que possuíam, no máximo, o poder de um fruto divino, ser capazes de derrotá-lo? Caramba! Mestre, use essa técnica, exatamente como antes. Kinshiki, ensanguentado e ferido, aproximou-se de Momoshiki e falou respeitosamente. Ao ouvir isso, Momoshiki ficou paralisado por um instante, e então um sorriso cruel se espalhou por seu rosto. Vamos fazê-lo. Sem hesitar, ele estendeu uma das mãos com garras. O Rinnegan vermelho em sua palma brilhou de forma sinistra, e uma enorme onda de energia instantaneamente engolfou Kinshiki. Em instantes, o corpo de Kinshiki se comprimiu e se transformou em um fruto de chakra em forma de coração. Momoshiki não hesitou. Ele agarrou a fruta que antes fora Kinshiki e a devorou em grandes mordidas. Em menos de um instante, o homem de pele pálida se transformou em um ser monstruoso com pele vermelha e presas afiadas. Um Rinnegan roxo surgiu no centro de sua testa, enquanto o Rinnegan em suas palmas mudou de vermelho para dourado. Apesar de serem uma raça celestial, o clã Otsutsuki não era imortal. Sua expectativa de vida natural era limitada a 2000 anos. No entanto, consumir frutos divinos não apenas aumentava seu poder, mas também prolongava sua vida. Momoshiki, que vivia no luxo, sempre consumia frutas divinas, comendo-as como se fossem petiscos. Ele era a personificação da indulgência. O corpo de Kinshiki era, na verdade, nada mais do que uma construção de chakra criada por Momoshiki. Todo seu ser era composto de chakra, não diferente das bestas com cauda criadas pelo sábio dos 6 caminhos. Talvez a única diferença fosse que Kinshiki era humanoide. É claro que agora ele não existia mais de forma alguma. Ele havia sido comprimido em uma fruta vermelha como sangue, em formato de coração, e devorado por Momoshiki. Agora contemplem o poder de um deus, rugiu Momoshiki. O Rinnegan em sua testa brilhou, e da cratera abaixo, um colossal gigante de lava, com o corpo gotejando rocha derretida, começou a emergir. Assim que o gigante de lava emergiu, não hesitou. Com uma força avassaladora, desferiu um golpe com seu punho colossal em direção a Orochimaru. Orochimaru se preparou para contra-atacar, mas naquele instante, uma fenda no espaço surgiu repentinamente atrás dele. Desvie disso primeiro. A voz de Kaguya ecoou ao longe.
Ao perceber que era Kaguya, Orochimaru não resistiu e deixou que ela o puxasse para dentro da fenda. Bum! No instante em que Orochimaru desapareceu, o soco do gigante de lava atingiu o solo, sacudindo-o violentamente. Orochimaru reapareceu ao lado de Kaguya. Aquele ataque não teria me feito mal. Eu sei, mas... Ao ver Kaguya hesitar, Orochimaru deu uma risadinha. Ah, é? Isso é preocupação para mim? Não é. Ei, Kaguya, você é ainda mais arrogante do que eu pensava. Idiota. Capítulo 419. Ao vê-los conversando como se ninguém mais estivesse presente, Otsutsuki Momoshiki rugiu de fúria. O gigante de lava deu 2 passos à frente e brandiu seu punho semelhante a um meteorito mais uma vez. Desta vez, porém, com a distância a seu favor, Orochimaru estava bem preparado. Árvores vibrantes brotaram do chão, envolvendo rapidamente o colosso de pedra. Ao mesmo tempo, a estrutura esquelética branca de Susanoo expandiu-se rapidamente, erguendo Kaguya e Orochimaru até sua cabeça. Momentos depois, o Susanoo completo de Orochimaru se manifestou à vista de todos. O Susanoo completo de Orochimaru permaneceu branco, e suas armas ainda eram um canhão de dragão e uma katana. Assim que apareceu, as mãos de Susanoo se moveram com uma força tremenda, aparando o punho do gigante de lava em cheio. Bum! Um impacto ensurdecedor sacudiu o campo de batalha, e o chão cedeu instantaneamente. A paisagem, já repleta de crateras, agora apresentava uma nova depressão com vários quilômetros de largura. Liberação de Madeira e Susanoo? Ao ver isso, Otsutsuki Momoshiki esboçou um sorriso de desprezo. Que chato. Rugido. O gigante de lava rugiu, destruindo sem esforço as amarras de madeira. Essa coisa é bem forte. Orochimaru sorriu de canto de boca, de cima da cabeça de Susanoo. A técnica desse gigante de lava era conhecida como gigante de rocha, a rocha do rei macaco. A força bruta do braço de um primata já era muito maior do que a de um ser humano. Naturalmente, o poder do gigante de rocha superava o de Susanoo. Se não fosse pela liberação de madeira tê-lo enfraquecido previamente, o Susanoo de Orochimaru não teria sido capaz de aparar aquele soco. Qual era, afinal, a força desse gigante de lava? Só se podia dizer que uma única besta com cauda não era páreo para ela. Quer que eu tome alguma atitude? Perguntou Kaguya indiferente. Orochimaru acenou com a mão casualmente. Não precisa. Enquanto falava, ele juntou as mãos. Bum! Uma enorme onda de chakra irrompeu mais uma vez. Essa não foi a primeira vez que Orochimaru usou ninjutsu dentro do Susanoo. Arte sábia, estilo madeira, técnica do homem de madeira. Um golem de madeira tão colossal quanto a besta de lava emergiu do chão. Um dragão de madeira estava enrolado em seu corpo. Diferentemente das construções de chakra, essa entidade de madeira rivalizava até mesmo com as criações de Otsutsuki Momoshiki. O homem de madeira não perdeu tempo, atacando diretamente o gigante de rocha. Ao mesmo tempo, o dragão de madeira avançou, envolvendo o inimigo. Orochimaru cerrou o punho de Susanoo, puxou uma bazuca das costas e atirou. Bum! O gigante de lava, aprisionado pelo dragão de madeira, foi despedaçado. De repente, um pássaro de fogo apareceu no céu, circulando acima de nós enquanto lançava bombas de fogo. Seria isto, uma fênix? Não, era apenas uma construção de chakra do atributo fogo. Orochimaru deu um sorriso irônico. Ele apontou seu lançador de foguetes para o gigante de lava sem o menor esforço. Bum! Um único tiro, aniquilação. O gigante de lava, já contido pelo dragão de madeira, não tinha como se esquivar. Bum! O colosso de pedra foi despedaçado num instante e o homem de madeira aproveitou a oportunidade para desferir 2 golpes devastadores. Bum! A terra tremeu violentamente. Orochimaru rapidamente guardou seu lançador de foguetes, desembainhou sua katana e desferiu um golpe para cima. Corte! O pássaro de fogo no céu foi partido ao meio. Esse nível de técnica não representa nenhum desafio para mim. Criatura insignificante não se acha arrogante. Criatura insignificante? Orochimaru deu uma risadinha. Você sempre chama os outros de criaturas insignificantes, mas agora que foi derrotado por uma, o que isso faz de você? Um experimento defeituoso? Enquanto ele falava, o Susanoo de Orochimaru ergueu o pé e pisoteou o chão, esmagando os restos despedaçados do gigante de lava contra a terra. A humilhação foi inegável. Maldito seja você. Toma essa. Rangendo os dentes, Otsutsuki Momoshiki não perdeu mais tempo com palavras. Estendendo a mão esquerda, ele condensou uma enorme esfera de chakra roxa escura. O chakra pode ser usado de inúmeras maneiras durante a batalha, mas tudo que você faz é jogá-lo para todos os lados sem pensar? Orochimaru zombou. Que primitivo. O que você disse? Explodir. Bum! Uma tremenda explosão ecoou pelo campo de batalha. Antes que Otsutsuki Momoshiki pudesse reagir, a esfera de chakra em sua mão detonou. Uma nuvem em forma de cogumelo surgiu no céu noturno. Esse cara. Os olhos de Momoshiki se arregalaram em choque. Ele não tinha ideia de como a esfera de chakra em sua mão havia explodido, mas isso não importava. Enquanto o Rinnegan dourado em sua mão direita absorvia a energia da explosão como um buraco negro, ele se preparou para retaliar. No momento em que estava prestes a liberar a explosão de chakra amplificada, sua expressão mudou repentinamente. Sem hesitar, ele lançou o ataque para trás. Tentando me emboscar? Morra! Orochimaru acabará de dispersar Susanoo e estava emergindo da fenda espacial criada por Kaguya, à espreita de um ataque surpresa. Mas ele foi atingido em cheio. Voxax! Bum! Um impacto devastador. Uma energia avassaladora envolveu Orochimaru por completo. Momoshiki zombou. Aquele idiota está morto. Mas então, Orochimaru sorriu em meio à explosão? Bang! Uma nuvem de fumaça branca surgiu. Orochimaru desapareceu. O que? Um clone. Otsutsuki Momoshiki nunca tinha visto um clone das sombras antes. Quando o corpo de Orochimaru desapareceu, seu rosto se encheu de choque. Minha vez.
Com um sorriso perverso, Orochimaru desceu do céu com uma vara preta na mão. Momoshiki imediatamente pressentiu o perigo e recuou. Mas, um osso cinzento atravessou suas costas, bem no meio do seu coração. Os olhos de Momoshiki se arregalaram em descrença. Ele virou a cabeça lentamente, apenas para ver o rosto frio e inexpressivo de Kaguya. Sem hesitar, Kaguya retirou a estaca de osso e rapidamente se afastou. Impossível! A mente de Otsutsuki Momoshiki girou em choque. Ele tinha sido atingido por Kaguya? Capítulo 420. Os ossos de Shikotsumi Aku eram poderosos, mas para Otsutsuki Momoshiki, não foram suficientes para fazer seu corpo desabar instantaneamente. Tudo o que ele precisava fazer era usar seu próprio chakra para suprimir o efeito de desintegração do Shikotsumi Aku. Infelizmente para ele, com seus inimigos bem à sua frente, ele simplesmente não tinha tempo para fazer isso. Orochimaru, que acabará de desembarcar, sabia que ser atingido por Shikotsumi Aku era um momento decisivo na batalha. Não havia necessidade de ele se precipitar para outro ataque. Para vocês, os ninjas da Terra podem parecer fracos, mas quando se trata de criatividade, eles superam em muito o clã Otsutsuki, que arrogantemente se autodenomina deuses, mas permanece estagnado em seus costumes. Humanos da Terra? Então é assim que os mortais lutam? Momoshiki zombou. Mortais? Haha, pode nos chamar assim mesmo. Orochimaru deu uma risadinha discreta. A clonagem era uma tática comum entre os ninjas. Mesmo em um confronto de fração de segundo, nem mesmo o Byakugan de Momoshiki conseguiu distinguir instantaneamente um clone das sombras do corpo real. Utilizar essa técnica para enganar um oponente era um método comprovado e eficaz. O Rinnegan de Momoshiki podia absorver qualquer ataque baseado em chakra e refletir de volta com poder amplificado. É claro que Orochimaru estava bem ciente disso. Ao modificar a composição do chakra com sua engenharia biológica, ele fez com que a esfera de chakra de Momoshiki explodisse prematuramente. A explosão serviu como uma distração, forçando Momoshiki a reagir instintivamente. Então, enquanto Momoshiki se concentrava em absorver a explosão, Orochimaru rapidamente dispersou Susanoo. Enviou um clone das sombras para a dimensão diferente de Kaguya e se lançou para o alto do céu. A magnitude da explosão interrompeu o Byakugan de Momoshiki, obscurecendo momentaneamente sua visão. Quando Momoshiki terminou de absorver a energia e sua visão clareou, Kaguya já havia aberto uma fenda atrás dele, permitindo que o clone de Orochimaru atacasse. Com o corpo verdadeiro, o clone e Kaguya, eles haviam formado um ataque em 3 frentes. Essa era a lógica básica de combate ninja. Mas Momoshiki caiu nessa. Ele era arrogante, desprezava Kaguya, acreditando ser muito superior a ela. Por causa disso, ele se concentrou inteiramente em Orochimaru, o principal atacante. Assim, ele conseguiu reagir a tempo de neutralizar o clone de Orochimaru e escapar do ataque do verdadeiro Orochimaru. Ele não conseguiu evitar Kaguya. Tudo aconteceu num instante. Deixe-me perguntar pela última vez, onde meu pai está enterrado? A voz fria de Kaguya ecoou pelo campo de batalha. Ela ergueu outro osso Shikotsumi Aku com a ponta apontada para Otsutsuki Momoshiki. Ela jamais esqueceria o olhar de seus pais quando eles arriscaram suas vidas para salvá-la. Foi por causa dessa traição que a pura Otsutsuki Kaguya foi forçada a trilhar o caminho de uma bruxa assassina. Ao ouvir a pergunta dela, Momoshiki soltou uma risada fria. Quem sabe? Talvez alguma fera selvagem tenha levado o cadáver. Você quer morrer? Os olhos de Kaguya brilharam friamente. Voxas! Sem hesitar, ela disparou outro projétil de osso. Momoshiki instintivamente ergueu as mãos para bloquear. Mas assim que ele se moveu, várias hastes negras emergiram repentinamente de uma fenda no espaço, perfurando suas costas. Orochimaru atacou novamente. Como ninja, ele jamais hesitaria em explorar o ponto cego do inimigo. Ele não tinha necessidade de honra na batalha. Pul. Incontáveis hastes negras empalaram Momoshiki, transformando-o em um alfineteiro. Malditos sejam vocês, mortais. Momoshiki não conseguia acreditar. Ele perdeu? Assim? Ele estava relutante e furioso. Ele havia comido tantos frutos divinos. Mas ele foi derrotado? Morrer. O Shikotsumi Aku de Kaguya o atingiu repetidamente, perfurando-o impiedosamente. Orochimaru não a impediu. Ele sabia que Kaguya precisava disso. Ela precisava desabafar. Ninguém sabia quanto tempo durou. Mas depois que o corpo de Otsutsuki Momoshiki desmoronou completamente, Kaguya finalmente parou de atacar. Ela se agachou no chão, respirando com dificuldade, o peito subindo e descendo rapidamente. Ela não estava exausta. Ela ficou furiosa. Orochimaru caminhou em direção a ela, estendendo a mão. E então, ainda procurando, Kaguya apertou a mão dele e se levantou. Não, ele se recusa a dizer qualquer coisa. Perguntar mais é inútil. Além disso, ela hesitou. 1000 anos se passaram. Mesmo que eu encontre o local, pode ser que não reste nada. Ela não terminou a frase, mas Orochimaru entendeu. Após 1000 anos, até mesmo os ossos podem ter se desintegrado em pó. Com a derrota de Momoshiki, a guerra lá fora continuou a devastar o planeta. Embora os Otsutsuki não pudessem enfrentar Orochimaru e Kaguya, eles ainda eram extremamente poderosos em comparação com o exército de Zetsu branco. Muitas vezes eram necessários centenas de Zetsu brancos para matar um único guerreiro Otsutsuki. E como esperado, a diferença na força de combate entre o Zetsu branco e os clones era evidente. Um único Zetsu branco possuía habilidades de combate comparáveis às de um Chunin comum. Entretanto, um clone possuía força de nível Jounin com Sharingan. Não, a essa altura, os clones já haviam até despertado o Mangekyou Sharingan. Embora não conseguissem manifestar o Susanoo, seu poder de combate havia aumentado drasticamente. Nesta batalha, se Orochimaru não tivesse aprimorado esses clones para Mangekyou, os 100.000 Zetsu brancos poderiam ter sido completamente superados. De volta ao planeta natal dos Otsutsuki, Orochimaru estava entre as nuvens, observando a batalha se desenrolar abaixo. Um leve sorriso irônico surgiu em seus lábios.
Essas são as suas pessoas. O que você quer fazer com elas? Não deixem ninguém vivo. A expressão de Kaguya era fria. Sem esperar pela resposta de Orochimaru, ela lançou-se novamente à batalha. Tão implacável. Orochimaru deu uma risadinha, mas não demonstrou nenhuma preocupação. De repente, seu olhar se tornou mais penetrante. No campo de batalha, ele avistou uma figura misteriosa segurando uma vara de pesca. Aquilo é... Capítulo 421. Otsutsuki Urashiki. Orochimaru tinha uma impressão dele, mas não era particularmente profunda. Ele só se lembrava de que Urashiki era bastante habilidoso. No entanto, Orochimaru não se importou. Com Kaguya no comando da batalha, e ele próprio ainda presente, a vitória era inevitável. Ao observar a batalha de Kaguya, Orochimaru finalmente conseguiu juntar algumas peças do quebra-cabeça e responder às suas dúvidas persistentes. A julgar pela arrogância de Otsutsuki Momoshiki e pelo poder que ele demonstrou. O que Kaguya temia não era o próprio Momoshiki, mas sim todo o clã Otsutsuki. Kaguya provavelmente era forte o suficiente para enfrentar um único Momoshiki. Mas se outro Urashiki ou Kinshiki aparecesse, ela não teria a menor chance. Sem mencionar os outros membros do clã Otsutsuki, todos os quais possuíam chakra. Assim, a verdadeira fonte de seu medo, além do trauma de seu passado, era o poder avassalador de seu clã. Pense nisso. Centenas de Otsutsuki, cada um com o poder destrutivo de um Jinchuriki perfeito. Cada um possuindo o Byakugan, cada um empunhando o estilo Yin-Yang. Se um exército assim chegasse à Terra, significaria aniquilação total. Assim como agora. Se Orochimaru e seus clones não estivessem aqui, o destino de Kaguya teria se repetido. Ou morto, ou selado mais uma vez. Matem todos eles. Droga, de onde vieram esses caras? Não há fim para eles. Caramba. Morrer. Adeus. O exército de Zetsu branco e o exército de clones avançaram juntos, varrendo a fortaleza Otsutsuki como uma maré implacável. Se um guerreiro não conseguisse vencer, haveria dois. Se dois não conseguissem vencer, haveria quatro. Orochimaru havia aperfeiçoado a arte da força avassaladora. O campo de batalha estava repleto de inúmeros cadáveres, tornando a guerra brutalmente trágica. No entanto, a morte de Momoshiki representou um duro golpe psicológico para os Otsutsuki restantes. Após um dia inteiro de batalha, ao custo de mais da metade de suas forças, Orochimaru, ao lado de Kaguya, finalmente aniquilou todo o clã Otsutsuki. Isso incluía inúmeros membros de alto escalão, e até mesmo Otsutsuki Urashiki. O que? Eles exterminaram todos os Otsutsuki? Até mesmo os idosos e as crianças. Cruel demais? Talvez. Se quiser, pode chamar o Orochimaru de açougueiro. Mas ele manteve sua decisão. Acabou. Do alto do castelo estelar ancestral Otsutsuki, Kaguya contemplava o planeta devastado pela guerra, com suas vestes brancas esvoaçando ao vento. Sua expressão era indiferente. Como princesa dos Otsutsuki, ela destruiu pessoalmente seu próprio clã. Ninguém conseguia entender o que ela estava sentindo, exceto ela mesma. Sim, descansemos por 2 dias e depois nos preparamos para retornar à terra. Orochimaru esticou os braços. Por agora vamos limpar o campo de batalha com Zetsu. Sim, padre. O exército Zetsu partiu em absoluta obediência. Orochimaru se virou para Kaguya. Vamos procurar um lugar para descansar. Dito isso, ele desativou seu modo 6 caminhos e foi embora. Orochimaru. Ela falou de repente. Obrigado. Orochimaru parou. Não esperava ouvir isso de você. Ele riu. Na verdade, estou surpreso. Não importa, vamos embora. Sem dizer mais nada, Orochimaru entrou no castelo. Kaguya hesitou por um instante e então seguiu, com suas longas vestes arrastando atrás dela. 1 mês depois. Terra. O mundo ninja. Segundo o calendário de Konoha, já era novembro do ano 56. A 5 quilômetros do centro da cidade da Terra do Gelo, uma vila particular se erguia nos arredores. A propriedade era imensa, mas seus arredores eram ainda mais incomuns. Fantasia, oceano, floresta, deserto, terreno baldio, lava, nevoeiro denso. Vistas do céu, essas 8 diferentes paisagens formavam um padrão. Mas qual é o verdadeiro segredo deste lugar? Cada região era habitada por uma besta com cauda. Sim, bestas com cauda. O Shukaku de uma cauda habitava o deserto. O Matatabi de 2 caudas vivia no reino da fantasia. O Izobu de 3 caudas nadava no mar. O Sengoku de 4 caudas permaneceu nas profundezas das cavernas. E assim por diante. Cada besta com cauda tinha seu próprio domínio. Juntos, esses 8 animais guardavam esta vila. Até mesmo Bi, devido ao seu forte laço com Gyuki, costumava visitá-lo para conversar. Neste momento, dentro da vila, no pátio, Kushina estava ensinando várias crianças. Enquanto isso, Mikoto estava preparando chá. Na sala de estar, Tsunade estava sentada com Orochimaru, recebendo alguns convidados inesperados. Orochimaru franziu ligeiramente a testa, olhando para as 3 mulheres à sua frente. Tsunade, o que está acontecendo? Ele reconheceu os 3. Uma delas tinha o cabelo trançado. Uma delas usava um vestido sem costas. O último estava vestido com um manto azul escuro. Algumas das outras aldeias queriam laços mais estreitos com vocês, então os enviaram para cá. Orochimaru assentiu pensativamente e então mudou de assunto. Mas para a idade deles, isso não é um pouco inapropriado? Tsunade zombou. Você realmente se importa com isso? Orochimaru era imortal. Após 1000 anos, uma diferença de idade de apenas 10 ou 20 anos ainda importaria? Obviamente que não. É um bom argumento. Mas Orochimaru olhou para as 3 mulheres e deu um sorriso irônico. Eu entendo o Yujito de Kumo e Pakura de Suna. Seus olhos pousaram na última mulher. Mas, Meiterum, seu sorriso se alargou. Você não é a Mizukage? O que está fazendo aqui? Capítulo 422. Ao ouvir as palavras de Orochimaru, Mei sorriu encantadoramente.
Analisei cuidadosamente todos os arquivos ninja da minha vila. Além de mim, não há uma única Kunoichi que seja digna de alguém como você. Então você veio aqui por conta própria? Sim. Mei assentiu sem hesitar. Orochimaru, um homem que transformou a si mesmo e ao mundo através da tecnologia. Se fosse lançada uma rede ampla, as mulheres comuns não se qualificariam. Como ninja, eles dedicaram suas vidas em prol de suas aldeias. Desta vez não foi diferente. Afinal, entre os figurões de cada vila, quem não sabia que o verdadeiro governante do mundo ninja era Orochimaru? Segui-lo não garantia tratamento especial. Mas pelo menos, isso garantiu que sua aldeia recebesse um tratamento justo. Independentemente do ponto de vista, este não era um negócio desvantajoso. Haha, você é bem direto. Orochimaru deu um sorriso irônico e se virou para as outras duas mulheres. E vocês dois? Qual é o motivo? Os dois em questão. Yujito, antigo Jinchuriki da Duas Caudas de Komogakuri. Pakura, Jounin de Elite de Sunagakuri e usuária da liberação de queimadura. Se Orochimaru fosse excluído, eles seriam sem dúvida considerados a elite de primeira linha no mundo ninja. Pelo bem da aldeia, a escolha final foi minha. Sim, se for você, eu posso aceitar. Yujito e Pakura conversaram respeitosamente, uma após a outra. Haha, já que vocês já disseram tudo isso, não vou dizer mais nada. Os lábios de Orochimaru se curvaram num sorriso malicioso. A única coisa que posso dizer é que está a escolha certa. Espero que sim. Confio que você não nos decepcionará. Orochimaru deu uma risadinha. Pai. O que? Espere um segundo. No momento em que a palavra pai foi pronunciada, não apenas Tsunade, mas também Mei e Pakura ficaram completamente perplexas. Por quê? A voz não veio de nenhum deles. Veio do portão da frente. E aquela voz? Setsunegro? Zetsunegro chamou Orochimaru de pai. Que diabos? Alguém pode explicar o que está acontecendo? Orochimaru, no entanto, pareceu completamente indiferente. Ele se levantou calmamente e abriu a porta. O que você precisa de mim? Zetsunegro fez uma reverência respeitosa. O submarino apresentou alguns problemas técnicos. Pai, o senhor precisa cuidar disso. Orochimaru havia começado a construir essas máquinas de guerra há muito tempo. No entanto, agora que ele havia estabelecido um departamento oficial, esses ninjas de elite e armas avançadas eram usados estritamente para fins oficiais. Para algo assim, basta procurar o Mi. Ele dá conta do recado. Orochimaru acenou com a mão em sinal de desdém. Afinal, seu sucessor herdou todo o seu conhecimento. Um pequeno problema técnico como esse era trivial. Entendido. Zetsunegro hesitou por um instante, depois assentiu com a cabeça e afundou lentamente no chão. Ele sabia que, como filho de Orochimaru e Tsunade, sua tarefa era clara. Ao ver Zetsu sair, Tsunade, que agora estava visivelmente grávida, fechou rapidamente a porta, agarrou Orochimaru e o arrastou para a sala de estar. Ei, você, que diabos foi isso? Por que ele está te chamando de pai? O rosto de Tsunade estava tomado por incredulidade. Contudo, ao mesmo tempo, uma pequena parte dela ainda esperava estar enganada. Orochimaru simplesmente deu um sorriso irônico. O que você acha? A resposta era óbvia. Tsunade gemeu, cobrindo a testa com a mão. Eu sabia, seu desgraçado. Você realmente não a conhece? Mikoto colocou um bule de chá na mesa de centro, suspirando. Ela se virou para os convidados. Mizukage-sama, vocês dois, sentem-se. Vamos conversar direito. Tá bom. Mei e os outros ainda estavam em choque, mas instintivamente se sentaram. Naquele momento, uma voz fria ecoou pela sala. Orochimaru. O tom era tão gélido que causou arrepios em todos. Todos se voltaram para a origem da voz, curiosos para saber quem, além de Tsunade, ousaria chamar Orochimaru pelo nome. No segundo andar, uma mulher de longos cabelos branco-prateados estava de pé, vestindo um longo robe branco. Kaguya. Não havia dúvida sobre isso. Só ela para falar assim com Orochimaru. Kaguya, o que foi? A expressão de Kaguya permaneceu gélida. A TV não está funcionando. Venha consertá-la. Após falar, ela se virou e voltou para o seu quarto. Todos ficaram em silêncio. Orochimaru, no entanto, achou a situação hilária. Quem diria? Que a deusa da lua do coelho, selada por milhares de anos, se transformaria em uma Hikikomori após retornar à Terra. Agora, após exterminar o clã Otsutsuki, sua rotina diária consistia em assistir TV, maratona de séries, navegar na internet. A internet. Orochimaru deu uma risadinha. O mundo já havia se transformado à sua imagem e semelhança, e ele havia conquistado tudo o que desejava. Que propósito maior ele precisava? Que importava quem criou o sistema ou porque ele estava vinculado a ele? Nada disso importava mais. Agora ele tinha uma nova prioridade. Aumentando a família. Bem, chegou a hora de conversar com Kaguya sobre como criar um clã de imortais. Fim do vídeo. Ei, quer ouvir meus novos projetos antes de todo mundo? O segredo foi revelado. Seja membro no Patreon e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!